Olá, pessoas. Eu sou a Kenny e estou aqui com o... Com Sempre Azul Bertaldo. E vamos começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. E hoje nós vamos conversar com o professor, historiador, catequista, pai de duas lindas crianças, Rafael Tonon. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Depois aí de alguns percalços, chegamos aqui. Graças a Deus. Isso que importa, que chegamos e estamos aqui para conversar falar sobre muita coisa boa, né? Então, professor Rafael, me diz uma coisa. É historiador, mas você tem se voltado agora muito para a devoção da Nossa Senhora das Lágrimas. E assim, me parece que é uma devoção mais recente, né? Que é algo que surgiu há pouco tempo, ou caiu mais, assim, vamos dizer assim, para o povo em geral, né, para os fiéis, de uma forma mais recente. Porque a gente é velho de guerra de caminhada, e não era uma coisa muito difundida antigamente. Então, explica pra gente como é que começou essa devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, como é que é isso, pra gente entender um pouco. A devoção, na realidade, ela é antiga. E houve um renascimento, coisa de 1 ano, 2 anos para cá. Houve um interesse, foi um movimento muito natural, né? Eu costumo dizer que é um movimento da providência de Deus mesmo, porque era uma devoção que surgiu aqui no Brasil e se fortaleceu muito no Brasil na década de 30. E depois ela praticamente desapareceu, ela ficou no esquecimento por muitos anos, né? Não totalmente esquecida, porque algumas pessoas cultivaram essa devoção. Quando eu comecei a mexer com isso, eu acabei descobrindo que muita gente, muitos sacerdotes, muitas religiosas cultivavam, mas de um modo particular, muito discreto. Mas e a origem qual é, nesses idos aí? A origem mesmo, aqui no Brasil, ela vem das revelações privadas de uma religiosa que viveu em Campinas, na década de 30, né, chamada Amália Aguirre, irmã Amália Aguirre. É uma espanhola, migrante, que veio aqui para o Brasil, desejava ser religiosa, e estando em Campinas, ela ingressa no instituto fundado pelo bispo de Campinas, o segundo bispo de Campinas, Dom Francisco de Campos Barreto, juntamente com uma outra jovem chamada Maria Vilac, que era filha de franceses, migrantes franceses. Então, Dom Barreto e Maria Vilac fundam um instituto religioso chamado Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. E nesse instituto, ele começa com 7 moças, e às portas da fundação chega o 8º elemento, que era a irmã Amália, que desejava ser religiosa. Ela tinha começado a ser dirigida espiritualmente por Dom Barreto, que era o bispo. Quando ela soube que o bispo ia fundar um instituto, ela pede ingresso, entra nesse instituto e pouco tempo depois, então, ela relata aos superiores as aparições. Então ela começa a conversar primeiramente com Nosso Senhor, e só depois com Nossa Senhora. Isso em Campinas? Isso em Campinas, na década de 30. E é daí que surge essa devoção. Agora, o título mesmo, né, Nossa Senhora das Lágrimas, se a gente olhar bem, ele está na tradição da igreja lá desde o início, né, porque nós podemos até entender Nossa Senhora das Lágrimas como um desdobramento da devoção de Nossa Senhora das Dores. Uhum. Se há dores, há lágrimas, né? Então, e assim outros títulos, né? Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Pranto, Nossa Senhora do Divino Pranto, né? Então, há vários títulos marianos que giram em torno dessa questão das dores, das lágrimas, sofrimento de Nossa Senhora. E a partir dessas revelações privadas, o bispo de Campinas ele começa a investigar o caso, percebe sinais ali que, né, garantiriam ali a sobrenaturalidade dos eventos, mas ele foi muito prudente, ele não saiu dizendo, olha, uma religiosa viu Nossa Senhora. Não, ele não disse isso, ele apenas manda difundir a oração que foi ensinada. De passagem, eu acho que a igreja é excelente, assim, é um aspecto que eu acho muito interessante dentro da igreja, porque a igreja é muito prudente. Então, sempre que aparece algo novo, uma revelação... Vou até falar de Fátima, que a gente fala tanto de Nossa Senhora de Fátima, dos 3 pastorinhos, enfim. A igreja não diz logo, é verdade, tá aqui. Ela investiga,
ela vê mesmo se é, porque realmente qualquer maluco pode chegar e falar assim, sim. Apareceu para mim e disse isso, eu tô vendo. Então, assim, existe muita prudência e que eu acho isso excelente do parte da igreja. Né? E também porque a revelação privada é aquilo, a revelação privada ela não faz parte do depósito da fé. Né? Então, a revelação privada, na verdade, ela é uma recordação de verdades esquecidas. Então, tudo já está dito. O que Nosso Senhor precisava dizer para a nossa salvação, ele disse até a morte de São João Evangelista, como a igreja nos ensina. Morreu o último apóstolo, a última testemunha ali direta, então a revelação pública de Deus, ela se encerra ali. E por isso que a igreja chama de revelação com R maiúsculo, esta revelação até a morte do último apóstolo, e revelação com R minúsculo, as revelações particulares, privadas, que na verdade não dizem nada de diferente. Elas apenas recordam, em todas elas, né? E é interessante que Nossa Senhora, ela até tem porque se ela disser alguma coisa diferente da revelação pública de Cristo, a gente não vai seguir. É mentira, né? Exatamente. Deus não se contradiz, né? Deus não se contradiz. E Nossa Senhora está sempre extremamente alinhada a seu filho Jesus e fazendo tudo que Jesus, sabe, muito ali colada com ele. Então, se falar alguma coisa diferente... Opa. Não, e nas aparições, a Nossa Senhora ela tem um modus operandi interessante. Eu sempre leio as histórias das aparições, eu vejo, né? Nossa Senhora, como é a mesma pessoa, ela não poderia agir de modo diferente, né? Sim. Então, a gente vê isso em todas as grandes aparições. Em Guadalupe, o que ela diz para o Juan Diego? Vá até o bispo e diga a ele que construa para mim uma capela aqui. A autoridade da igreja, a validação da igreja. Em Lourdes, né? Lourdes eu acho sensacional que Nossa Senhora lá aparece, Bernadette pergunta o nome a pedido do pároco, Nossa Senhora disse, eu vou dizer, mas não agora. Nossa Senhora protela um tempo e depois quando Nossa Senhora diz, a Bernadette não entende. E ela vai até a casa paroquial para dizer ao padre o que a senhora da gruta havia dito. E aí é interessante que a Bernadette, ela que era a vidente, ela não soube quem lhe aparecia, a não ser pela boca da igreja, pela voz da igreja, porque foi o pároco que disse para ela. Quando ela chega e diz para o padre, eu sou Imaculada Conceição. O padre diz, mas de onde você ouviu isso? Ele falou, a senhora na gruta me disse isso. Até porque ela era uma moça muito simples, muito simples. Né? Não sabia de nada. E o padre pergunta, falou, minha filha, você sabe o que é isso? Você entendeu o que é isso? Ela falou, não. E aí ele disse, então senta aí que eu vou te explicar. E aí que ela fica sabendo. Então, quer dizer, é pela voz da igreja que Bernadette fica sabendo quem lhe aparecia. Olha que coisa, né? Então, ela via, mas quem diz sim ou não é a igreja. Em Fátima, a mesma coisa, né? Em Fátima é interessante a primeira pergunta, né? E as crianças também eram muito simples, né? E a Lúcia, que era quem conversava com Nossa Senhora, vai dizer justamente, né? Quem ela era, né? De onde ela vinha, né? E ela diz, eu venho do céu. E aí é interessante até a simplicidade. Ela começa com a lista, né? De pessoas perguntando, e fulano, né? Ela diz algo até mais profundo, porque ela diz, sou do céu. Sou do céu, Que é lindo, ou seja, sou. Ela é um estado, né? Quer dizer, está sou nela, do né? céu. Olha que lindo, E é uma coisa assim interessante. E em Campinas há essa revelação privada, e essa revelação privada ela está muito ligada a um evento específico. A religiosa em questão, né, a Amália Aguirre, ela era também uma pessoa muito simples, tinha um certo conhecimento, era alfabetizada, tinha um certo conhecimento, mas assim, muito simples, de uma família muito pobre, mas de pais muito católicos, muito piedosos, e ela veio como imigrante para o Brasil, e ela já tinha alguma coisa de locuções interiores, ela já tinha tido, na ocasião da sua primeira Eucaristia, 2 aparições, uma na véspera e outra no dia. Na véspera da primeira Eucaristia, ela viu Nossa Senhora, então não era algo diferente. Tanto é que, no caso de Campinas, não há esse questionamento que geralmente os videntes fazem. Quem é a senhora? De onde a senhora... ela já sabia quem se tratava, né? Ela havia visto Nossa Senhora na véspera da primeira Eucaristia. Nossa Senhora deu vários conselhos a ela de como ela deveria ser, de como ela deveria se comportar. Isso quando ela era na vida dela. Pequena. Criança ainda. E no dia da primeira Eucaristia, ela viu Nosso Senhor. Ela acabou de comungar e Jesus aparece a primeira vez. E ela, na inocência, a mãe tinha dito que era o dia mais importante da vida dela. E ela, na inocência, ela vê Nosso Senhor, ela voltou radiante e disse para a mãe, nossa, como ele é lindo, e eu não sabia, por que a senhora não me contou que é assim? E a mãe ficou ali, né, sem entender, falou assim, com a inocência até dela, ela imaginando que toda criança que fazia a primeira Eucaristia via Nosso Senhor. Então, para a família, ela era um mistério.
né? E para ela mesma, né? Isso não era assim fácil para ela, né? Então essa questão dos dons místicos e tudo mais. Mas ela sempre foi muito obediente, muito simples, muito obediente à igreja. Ela veio pequena para o Brasil? Ela veio com 19 anos. Né? Ela veio moça. Ela já veio moça. Já veio moça. E chegando em Campinas... Então isso foi na Espanha? Essas primeiras manifestações, sim. Aí quando ela chega no Brasil, ela queria ser religiosa e ela bate a porta de vários institutos e não consegue ingressar. Ela, em Campinas, né, interior de São Paulo, havia ali algumas congregações, mas a maioria delas voltadas para a educação. E no caso dela havia várias limitações. A primeira limitação, a falta de estudos. A segunda limitação, a língua. O português para ela demorou um tempo para ela conseguir se adaptar, porque ela nasceu na Galiza, né, que é uma região que ainda tinha lá seus dialetos locais e era tudo mais mais. Difícil de... Era mais difícil ainda porque nem o castelhano direito ela falava o dialeto da região dela. Porque com castelhano dá para dar uma enrolada, ainda dá para entender, né? Agora com dialeto com dialeto é terrível, mais complicado. Né? E aí ela tinha essa limitação da língua. E ela tinha uma limitação física. Né? Ela tinha o lábio leporino, ela tinha o palato aberto, então ela soprava um pouco para falar. Em congregações onde se quer religiosas que sejam professoras, né? Isso acaba sendo uma dificuldade. Então, todas as casas religiosas onde ela bateu, ela foi recusada. E aí, então, ela pede o ingresso no Instituto das Missionárias e ali ocorre a experiência que deu origem à devoção. A madre fundadora sabia desses dons, dessas graças que Nosso Senhor dava a essa religiosa. E um dia, o Instituto havia sido fundado, tinha poucos meses, né? E foi em novembro, dia 8 de novembro de 1929, que um dos irmãos da Madre Vilac, a Madre Vilac, ela teve, era uma família de 7 irmãos, ela teve mais 6 irmãos. 3 homens, os 3 homens se casaram, e 4 mulheres, as 4 mulheres foram religiosas. A Madre Vilac, a família deu muitos religiosos, padres, até bispos para a igreja. O Dom Clemente Snard, que era beneditino aqui do Rio, do Mosteiro de São Bento, Dom Clemente Snard era sobrinho da Madre Vilac. Ele que foi... A família Vilac é abençoada. A família Vilac e a família Snard. É a mesma... eles eram casados, aí, primos. Claro, entre si, sim, são... do Cadu... Todo mundo, parente de todo mundo. Eles tinham família em Campinas e no Rio. Uhum. E a madre, ela uma mulher muito santa, muito sábia. E nesse dia 8 de novembro... Que acaba se fundindo depois a família Snard com a Schaffer. Isso, eles têm ligação. Pois é, eles têm ligação. Exatamente, olha aí. Os santos se encontrando. A ligação é que o Beto é casado com a Ângela. Ângela Schaffer, irmã do Guido. E eles são, os Snard e os Vilac, eles são uma mesma família, né, que veio para o Brasil. Que legal, eu não sabia disso. A primeira monja redentorista do Brasil era tia da Madre Maria Vilac, que foi a fundadora, que é a Madre Helene Snard. Ela que fundou o ramo... feminino, né, dos redentoristas, que é contemplativo. Então as monjas redentoristas que vieram aqui para o estado do Rio, em primeiro lugar, é a tia da Madre Vilac, né, a Madre Maria Vilac. Então um dos irmãos da Madre Vilac, ele vai até a portaria do convento, num certo desespero, e vai para pedir orações. Por quê? A esposa, ele já tinha tinha 4 filhos, né, e a esposa estava grávida. E ele recebe um diagnóstico, a esposa passou mal, ele levou para o hospital, não sabiam o que era, e ele recebeu um diagnóstico aterrador na época, porque não havia chance de cirurgia. Ela estava com um tumor severíssimo, muito arraigado no cérebro. E os médicos disseram para ele, olha, nessa situação em que a sua esposa se encontra, o mais prudente a se fazer é que você já comece a preparar as coisas, busque já sepultura, já comece a preparar os seus filhos, porque não há o que fazer. E ele sai do hospital, que ficava a algumas quadras do convento, e vai falar com a irmã. Só que elas eram em 8 religiosas, então chega uma, chegam todas. Todas acabavam ficando sabendo ali do que estava acontecendo. E ele chega ali naquele desespero, aquela situação, e a Madre Vilac, ela pensa primeiro nos sobrinhos. Primeira coisa que ela fala o que vai ser das crianças? E aí nisso... A irmã Amália, que soube também dessa situação, ela ouve
aquilo e ela sente um impulso. Ela narra isso muito nos escritos dela. Quando algum evento, alguma coisa espiritual ia ocorrer, ela sentia com uma certa antecedência que isso ia acontecer. E em algumas situações ela conseguia se preservar, ela conseguia sair da vista do público. Mas quando Nosso Senhor queria se manifestar publicamente, então ela não conseguia. Vinha de uma vez e não era possível. Mas ela pede permissão para a superiora para se retirar, que ela gostaria de rezar um pouquinho. Ela vai até a capela, e na capela ela estende os braços diante do altar, e ela diz para Jesus, sacramentado, ela fala: Jesus, se tiver assim alguma coisa que eu ainda possa fazer por essa mãe, eu estou disposta a trocar a minha vida pela vida dela. Então, se o Senhor quer a vida desta mãe, o Senhor leve a minha vida, mas pela minha vida que esta mãe viva. E aí, nesse momento, né, quem aparece é Nosso Senhor. Nosso Senhor aparece, se manifesta diante dela, e Nosso Senhor vai dizer para ela, né, e ela tinha perguntado a Nosso Senhor o que ela podia fazer. E Nosso Senhor responde, falou assim: se você quer fazer alguma coisa, peça pelas lágrimas da minha mãe. E, bom, só por aí já teríamos a devoção. Sim, já estaria pronto. Com certeza. Né? Mas ela insistiu, né? Ela ainda insiste com o Nosso Senhor. Ela fala: como eu devo rezar? Ela queria ter certeza de que ela seria atendida, então ela diz: como eu devo rezar? E aí Nosso Senhor, ela mesma narra isso aí nos escritos dela. Nosso Senhor se abre, né? Assim, feliz, ele diz assim: minha filha. Isso ela ouvia ou ela via também? Ela via. E aí Nosso Senhor disse para ela: minha filha, eu quero derramar muitas graças neste tempo e em outros tempos que virão. E ele falou: e tudo aquilo que vocês me pedirem pelas lágrimas da minha mãe, eu sou obrigado amorosamente a dar. E ele ainda faz uma comparação, ele diz assim: se vocês que são pecadores se comovem com as lágrimas das mães de vocês, quanto mais eu, em relação às lágrimas da minha mãe, que foi aquela que mais me amou na terra e que mais me ama no céu. E aí ela pergunta, né, como que eu devo rezar? E aí Jesus, ele ensina, ele diz: quando você for pedir qualquer coisa, você diga assim: meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E depois você diga assim, né, vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Então, Nosso Senhor ensinou essas duas jaculatórias, essas duas orações, e ele disse que ele não poderia negar nada a quem lhe pedisse pelas lágrimas de sua mãe. Muito bem. Essa religiosa, ela comunica aos superiores. Os superiores não revelaram a identidade dela, não falaram, não foi feito nenhum alarde em torno dela. Mas simplesmente pegou-se a oração e os superiores disseram para a comunidade religiosa: bom, tem essa mãe que precisa de orações, e nós temos a oração, então vamos rezar. E aliás, na prudência do bispo, né, e a igreja sempre faz isso, né, qual que é a melhor maneira de saber se alguma coisa é real ou não? Se é uma profecia, a gente espera. Se acontecer, é real. É verdade. Né? Ou se é uma oração ou alguma coisa, e nós aplicamos, e há uma eficácia de santificação, de conversão, de busca dos sacramentos, de busca de Deus, só pode vir de Deus. Né? Não tem cabimento assim, ter outra fonte. Né? O demônio não trabalha contra ele mesmo. Então, o que os superiores disseram? Olha, então vocês sabem da oração, rezem por essa mãe. E as religiosas não sabiam, não existia até então a coroa das lágrimas, o terço das lágrimas. O que existia eram as orações. Então elas começaram a rezar o dia todo. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela. E o tempo todo rezando isso aí. Resultado, passou um tempinho, essa mulher estava curada. Estava inteiramente, completamente curada. E a freira não morreu. Ela gestava um bebê. E a freira não morreu. Ela gestava um bebê, ela conseguiu dar à luz esse bebê morreu idoso, essa mulher morreu idosa. Só que a freira não morreu. Nosso Senhor, ele aceitou. Claro, ele não faz troca assim, né? Mas ele aceitou de outro jeito, né? Ele aceitou, assim, com os sofrimentos comuns da vida dela, da missão dela, mas não tirou a vida. Embora ela tenha se oferecido, né, que é o que até o Papa Francisco recentemente,
ele tem insistido muito nisso, né? Que entre as formas de reconhecimento de heroicidade na fé, uma delas é a oblação de vida, que é quando você troca a sua vida pela vida de outro. É o que São Maximiliano Kolbe fez, é o que Santa Edith Stein fez. Então, quer dizer, não deixa de ser um martírio, mas mais que um martírio é uma oblação de vida. Eu dou a minha vida pela vida do outro. Então, nada mais cristão que isso, porque Nosso Senhor deu a dele, que é a mais preciosa de todos, por nós. Então, o Papa tem até insistido muito nisso. Então, no caso dessa irmã, até a gente pode enxergar esse desejo de oblação de vida. Mas muito bem, isso foi 8 de novembro de 1929. 8 de março de 1930, já tinha passado um tempo, essa mãe já estava curada, essa religiosa estava rezando de novo no mesmo lugar, ao pé do altar. A irmã Amália. Isso. E aí ela vê se aproximar dela uma jovem de indizível beleza, e quando ela bate o olho, ela já reconhece de imediato que se tratava de Nossa Senhora, que vem e se desloca até ela sem tocar o chão. Ela ainda faz, no relato ela coloca esse detalhe, né? Os seus pés não tocavam o chão, mas havia como que uma nuvenzinha e ela se deslocava flutuando ali sobre o chão sem tocar o chão com seus pés. Ela trazia um vestido roxo, um manto azul e um véu branco na cabeça dobrado sobre o peito, como uma echarpe, que é bastante inusual, né? Ver Nossa Senhora, né, assim, nessa iconografia. O restante, sim, é comum. O restante é a mesma iconografia de Nossa Senhora das Dores, que é o vestido roxo e o manto azul, que é muito comum nas imagens de Nossa Senhora das Dores. Mas o que chama atenção é o véu. O véu, né? O véu que é branco, mas dobrado, deixando só o rosto à mostra, cobre ligeiramente o pescoço e cobre também o peito. E no vestido, algumas estrelas, e nas mãos, uma espécie de rosário, um terço branco, que parecia de pérolas, e as contas bem brilhantes. E a irmã, ela olha para aquilo e ela identifica com algo que era muito comum na congregação, que era o quê? A coroa de Nossa Senhora das Dores, que elas já rezavam. A coroa de Nossa Senhora das Dores é um terço com 7 setenas, né? São grupos de 7 contas, com um entremeio, para rezar lá 7 Ave-Marias cada um, meditando nas 7 dores de Nossa Senhora. Só que geralmente a setena das dores é preta, é um terço preto, né, ou de cor mais escura. E ela viu um terço que parecia de pérolas, branco, claro, alvíssimo, e que brilhava muito. E Nossa Senhora, ao se mostrar, ela diz: minha filha, esta é a coroa das minhas lágrimas. As orações o meu filho já deu. Então, quer dizer, aquelas jaculatórias deveriam ser aplicadas àquele terço, assim que ela entendeu. E aí Nossa Senhora vai dizer: olha, eu estou muito feliz, porque o meu filho quer derramar muitas graças e ele quer me honrar através do mistério das minhas lágrimas. E aí, muito bem. E aí ela vai dizer para a irmã Amália, fala: olha, quem rezar essa coroa vai alcançar pelo menos 3 grandes graças. Nossa Senhora faz 3 grandes promessas. A primeira, rezando estas orações terão uma grande eficácia na conversão dos pecadores, especialmente os espíritas. Então Nossa Senhora ela fala especificamente dos espíritas, de um modo especial, mas todos os outros pecadores, assim, ou pessoas que estão no erro, enfim, Nossa Senhora disse: essa coroa vai chamar essas pessoas para junto de meu filho. Ela fala, segundo ponto, esta coroa ela terá uma eficácia contra o mal, contra o demônio. Todas as pessoas que sofrem de possessão ou obsessão, aquelas tentações terríveis, aquelas vexações, aquelas perturbações, Nossa Senhora disse: ao rezar esta coroa, serão libertos. Porque esta oração terá um poder sobre o império infernal. Ou seja, uma oração de libertação. É uma oração de libertação. Ela tem uma eficácia exorcística até, né? E uma terceira promessa que Nossa Senhora faz, que essa é bastante interessante, ela diz assim: aqueles que rezarem estas orações, e sobretudo aqueles que ensinarem outros a rezar essas orações, eu prometo que eu mesma, no dia final do seu último combate, virei para buscá-los e apresentar ao meu filho. E quando eu chegar diante do meu filho, eu direi assim, né? Isso que eu acho bonito dessa revelação privada.
a Nossa Senhora diz assim: e eu direi assim para o meu filho: Jesus, meu filho, olha aqui para esse outro meu filho, que na terra honrou as minhas lágrimas. Lembre-se dele, que honrou aquela que mais te amou na terra e que mais te ama no céu. Então Nossa Senhora ela faz essas 3 promessas, ela associa essas 3 promessas a estas orações. E, enfim, e aí isso foi dia 8 de março. 8 de abril de 1930 tem uma terceira aparição. Aí aparecem Jesus e Maria, os dois juntos. Nosso Senhor se mostra vestido de branco, mas manietado, com as mãos amarradas, as mãos atadas, tal como ele foi apresentado a Pilatos. Então vem ele com as mãos atadas. E Nossa Senhora se mostra do mesmo jeito, com a mesma iconografia de antes. E aí então Nosso Senhor ele pede para a religiosa, ele diz assim: olhe bem para as nossas imagens, como você nos vê. Você então deve mandar gravar estas imagens, tal como você nos vê, numa medalha. Num verso, eu, no outro verso, minha mãe. E ladeando as nossas imagens, você deve gravar 2 outras jaculatórias. Então, Nosso Senhor que ensina. Na verdade, a gente fala da devoção à coroa das lágrimas, mas é Jesus que é o grande protagonista, porque as orações são todas ele que ensina. Porque ele mesmo diz que esta devoção era algo dele para honrar a mãe dele. É algo que vem dele mesmo. Então, muito bem. E aí ele faz recordar muito toda a instrução que Jesus deu a respeito da reparação nos primeiros sábados. Sim, sim. Eu estava pensando muito isso. Porque também foi Jesus que respondeu todas as perguntas de Lúcia a respeito dessa devoção dos 5 primeiros sábados, não é? Que é a reparação do coração imaculado de Maria. É contra os 5 grandes pecados, né? Que não se fala, né? Uma coisa terrível. Como que se fala pouco? E Jesus mesmo, né? Ele fala aqueles 5 pecados. Pouco, além disso, se fala muito pouco da mensagem de Fátima. Sim. Há muitos devotos, daí eu não tenho nenhuma dúvida. Ah, sim, sim. Né? Devotos, mas se você começar a fazer uma pergunta mês a mês do que Nossa Senhora falou e depois o que acontece em Pontevedra e Jesus a falar também lá, e Nossa Senhora com a Lúcia sobre o primeiro sábado, ninguém sabe. Exato. É uma coisa terrível. Por isso que a gente tem batido muito nesse assunto, falado muito. A gente tem o nosso livro, que tem que estar aqui. Só até ali atrás. Está ali atrás. Tiraram aqui da mesa, não sei porquê. Tá ali. O que houve? O que houve? Tiraram o livro daqui. Mas enfim... deixa ali, depois ele arruma outro. Mas traz então, pede para trazer. Pede lá para trazer, isso aí. E aí a gente fala muito disso para as pessoas saberem, e a gente diz muito para as pessoas: aprendam a mensagem de Fátima. Olha como é diferente a pessoa ouvindo toda a história que você está contando. Sobre as lágrimas. Sobre nessa coroa das lágrimas, sobre a devoção à Nossa Senhora. Olha que bonito. Faz sentido, né? Exatamente. Vai tendo uma profundidade. Então é importante a gente conhecer e saber essa história. Mas vamos continuar para entender qual foi o... Pediu no verso da medalha e qual oração que pediu em volta. Ele ensina 2 jaculatórias que são muito interessantes. A primeira em torno da imagem de Nossa Senhora. E ele vai dizer: então você deve gravar em torno da imagem da minha mãe a seguinte invocação: ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Então isso, né, explica até esse caráter de libertação, de poder sobre o mal, que Nossa Senhora mesmo havia prometido. Então Jesus ele pede para invocar Nossa Senhora assim: ó Virgem dolorosíssima. Então, Nossa Senhora das Dores, a referência às dores de Maria. As vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Então, isso é interessantíssimo, assim, essa ligação. E depois, em torno da imagem dele, ele manda gravar uma jaculatória que não coube. Na hora de cunhar a medalha, quem fez todo esse trabalho, né, de divulgação, de reunir, de estudar a aparição, foi o bispo, que era o Dom Francisco Barreto, Dom Francisco de Campos Barreto, que era amigo pessoal do cardeal Leme, amicíssimo do cardeal Leme. E Dom Barreto, nessa altura, ele pega então aquela invocação que Jesus revelou e ele corrigiu, digamos assim, ele diminuiu a invocação para poder caber. O ourives não conseguiu colocar.
né, ele falou a mesma coisa, toda, só que um pouco mais enxuto. Reduzido. Porque Jesus pediu para colocar a seguinte ejaculatória, né? Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai a pátria brasileira do erro que a ameaça. E aí, assim que eu soube, que eu comecei a estudar a aparição, eu gosto muito de Fátima, eu me consagrei a Nossa Senhora no dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu acho que das aparições marianas, a que eu mais li, a que eu mais vi foi Fátima. Até por todo um histórico familiar, desde criança, enfim, em casa todo mundo gostava, então... Você, como historiador, estudou, né? Eu sempre estudei, fui fundo. Aí quando eu fiz minha consagração a Nossa Senhora, escolhi fazer no dia 3 de maio. Então, não teve como eu não fazer um link imediato, a hora que eu li essa frase que Nosso Senhor ensina, essa ejaculatória, né? Salvai a pátria brasileira do erro que a ameaça. Imediatamente eu me lembrei do que Nossa Senhora fala em Fátima. Da Rússia, né? Nossa Senhora fala, se fizerem isso, terão paz. Se não fizerem, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. E aí eu lembrei justamente desses erros, né? Eu falei, será que seriam esses mesmos erros, né, que Nossa Senhora fala em 1917 e Nosso Senhor falaria em 1930, né? Então eu comecei até a estudar, a pensar nesse contexto do que seriam esses erros. Não vou nem lhe falar possivelmente, eu vou lhe falar certamente. Não tem nenhuma dúvida disso. É dessa preocupação mundial que Nossa Senhora falava. Exato. E se nós olharmos o ano de 2023, mais precisamente o dia 13 de outubro, nós vamos olhar um mapa mundi que Nossa Senhora já disse em 1917. Exato. E que Nosso Senhor falou já em 1930. É uma coisa assim impressionante, assim, né? Como que tudo se liga, né? Exatamente ligado. E aí na hora de cunhar a medalha não coube, mas aí o que Dom Barreto fez? Ele falou, vamos abranger. Então ele manda colocar, por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Né? Então ao invés de restringir só a pátria brasileira, salvai o mundo. Mas a frase não ficou do mesmo tamanho? Ficou um pouco menor. Só mudou Brasil pátria brasileira. Pátria brasileira para o mundo. Porque Jesus ele fala nestas palavras, textualmente é pátria brasileira. Ele não fala o Brasil, ele fala pátria brasileira. Eu sei que o bispo tem todo o poder na igreja e com toda a vênia, o senhor bispo, né? Mas a frase foi ditada por Jesus. Né? Pois é. Nada a vênia aí, nada. Quem sou eu para imaginar que o bispo não podia, digamos, alargar os horizontes. Sim, sim. Né? Mas, levando em consideração quem disse a frase, né? Não, mas esse é um problema crônico das aparições, né? Porque na Medalha Milagrosa aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Nossa Senhora aparece, ela mostra como ela queria ser representada. Na hora que foi feita a medalha, Catarina Labouré, ela sempre ficou oculta, né? Ninguém sabia, nem as irmãs sabiam quem era vidente. Eles sabiam que tinha uma religiosa viva entre elas ali e que uma delas era a vidente a quem Nossa Senhora revelou a medalha milagrosa. Mas ninguém sabia que era Catarina Labouré. E quando o padre Aladel, que era o diretor espiritual dela, cunhou a medalha e distribuiu para todas as freiras, ela recebeu junto com as outras, né? Dessa história eu não sabia. Ela não teve o privilégio de receber antes, então ela não revisou a medalha. Quando a Labouré recebeu a medalha, ela se surpreendeu, ela falou, não, mas não foi isso. Aí todo mundo olhou pra ela. E aí na hora ela guardou pra ela. Ficou quietinha. E na confissão. Ela não era sanguínea, porque se fosse eu, ela não foi isso, não. Ela era mais tranquila. Pois é. E aí ela foi na confissão, ela falou pro padre Aladel, falou, né, o padre José Maria Aladel, falou, padre, mas o que o senhor aprontou? Nossa Senhora mandou cunhar de um jeito. E aí ele falou, então, de fato, Nossa Senhora mandou cunhar de um jeito, mas é uma iconografia diferente. Ele falou, então resolvi pegar uma iconografia já mais conhecida e mais universal, assim o senhor arcebispo de Paris não vai colocar nenhum empecilho. Então eu fiz assim. E o que estava diferente? Na verdade, Nossa Senhora ela aparece e pede para ser colocada na medalha milagrosa de pé sobre um globo, esmagando a cabeça da serpente e nas mãos segurando outro globo com uma cruz. Era assim. Que tem, inclusive, que tem lá em Rui do Baque. Em Rui do Baque, sobre o altar onde está o corpo incorrupto lá da Labouré, a imagem que está em cima é essa. Era assim que Nossa Senhora queria ser representada. Mas o padre Aladel colocou Nossa Senhora... Porque, de fato, na aparição, a última aparição, a de dezembro de 1830, ela fala das graças e
abaixa as mãos e estende as mãos. Esta imagem de Nossa Senhora com as mãos estendidas já era uma iconografia utilizada antes mesmo da aparição de Nossa Senhora das Graças. Já existia. Na França, pelo menos, já era popular. Então o Padre Aladel falou, olha, para não criar caso com o arcebispo, então eu já peguei essa iconografia que ela é mais conhecida. E aí o bispo deixou cunhar a medalha. E depois ele mesmo ficou numa certa crise de consciência, quando ele viu a reprovação da Catarina Labouré, e ele aconselhou a Catarina Labouré, falou, minha filha, então quando você rezar, pergunte a Nossa Senhora, né, se ela tá tem algum problema, comigo. Nossa Senhora tá chateada com o padre lá. Volta para trás, velho. E aí a Catarina Labouré pergunta a Nossa Senhora, e ela tem uma locução interior, e Nossa Senhora diz a ela o seguinte, falou, não, diga ao padre que fique tranquilo, pode cunhar as medalhas assim, as graças serão as mesmas, do mesmo jeito. Aí o padre ufa. E aí o padre ficou mais tranquilo, e assim a medalha milagrosa ficou do jeito que a gente conhece. Mas tem uma intervenção. E no caso das lágrimas, né, da devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, na medalha de Jesus manietado, existe essa intervenção. Pátria brasileira pelo mundo. Que aí também a irmã Amália era muito simples, muito retraída. Ela só se ateve a comentar com uma certa tristeza, assim, mas não ficou a frase exata. E aí o bispo também vai dizer a ela, falou, então, depois rezando, pergunte a Nosso Senhor se as graças são as mesmas, se está liberado. E Nosso Senhor diz que sim, que falou, as graças são as mesmas, enfim, é só... Bom, se o autor de tudo, né? Falou que tá, então tá bom. E aí, enfim... Se ele permitiu, tá bom. E aí a coisa foi difundida. Ele entendeu, não coube a ficar apertado ali, não, tá bom. Mas depende da língua também, né? Em algumas línguas ele mandou cunhar em 6 idiomas. E em alguns idiomas ficou mais enxuto, em outros fica muito grande, né? Em alemão fica enorme a frase, né? Então de todo jeito teve, dependendo da língua, alguma adaptação, né? Mas enfim... mas eu imagino que as pessoas que receberam... A Lúcia era assim, né? Muito fiel àquilo que Nossa Senhora falou. Sim, sim. Então, eu imagino que se tivesse falado para a Lúcia, olha, tanto que a imagem, né? Faz a imagem... Não, quando eles desenham a imagem do anjo que aparece de Portugal. Aí ela vira e fala assim, não tem asa. Não tem asa. O anjo não apareceu de asa. Você está entendendo? É muito fiel a isso. Porque quando a pessoa vê... qualquer um de nós, né, que fosse. Se você visse Nosso Senhor, ele dissesse para você, olha, o negócio é o seguinte, amigo, faz uma medalha, você coloca isso. Como você está vendo. Vai fazer vai o quê? Obedecer direitinho. Você vai mudar a medalha? Exato. Né? Aí, como foi um terceiro que fez... E é o problema das imagens, né? Em Lourdes, em Fátima teve isso, né? Quando fazem as imagens, geralmente os videntes, não não era bem isso. Até acertar, a imagem a coisa de Nossa Senhora de Fátima mesmo, eles disseram, que a irmã Lúcia falou assim, não é tão bonita quanto ela, né? Mas tá tudo bem, vai por como se fosse, tá bom, vai por aí. E também a roupa depois foi um pouco mudada. Sim. Entendeu? E aí a turma vai adaptando. Porque conta a história que Nossa Senhora apareceu... Nossa Senhora, ela gosta de aparecer muito como o povo daquela região até para não assustar, né? Ainda mais 3 crianças. Então, conta-se que no início, Nossa Senhora tinha... As portuguesas usavam muito brinco de argola. Brinco de argola, exato. Que aparecia um pouco da canela... Isso porque elas usavam a saia curta com vários saiotes, né? Curta, assim, parecia um pouco da canela. Né? Isso, um pouquinho assim da canela. E o sacerdote não achou por bem representar Nossa Senhora dessa forma. O Padre Formigão, né? Ele não gostou da ideia. Não achou que era uma coisa... Não era por dentro, né? As senhoras andavam muito cobertas e tudo, aquela coisa toda. E houve essa mudança. Que aí é uma questão também de como as pessoas... Uma coisa é como Nossa Senhora se mostrou e outra coisa é como as pessoas estão acostumadas a ver as imagens dentro das igrejas. Então, de repente, se coloca... pode assustar, né? E falar, é o caso de La Salette, né? La Salette foi um pouco problemático porque Nossa Senhora estava com um avental e aí as pessoas quando viam aquilo, né? Até os padres ficavam naquela, mas vai representar a imagem assim? Tanto é que as primeiras imagens de La Salette, ela tem tanta roupa, tanta dobra que não dá para ver o avental direito, né? Mas depois... Mas tinha, lá no fundo tinha. Mas depois eles foram deixando mais de acordo com aquilo que foi visto, as primeiras imagens de Nossa Senhora de Fátima, que foram feitas, inclusive a que está na Capelinha de Portugal, ela tinha uma sandália no pé. Sim. Quando restauraram, tiraram a sandália. Aí depois foram... Tanto é que quando você vê uma imagem de Fátima que tem sandália no pé, tem uma tirinha assim fazendo uma sandália, pode ter certeza que aquela imagem é daquela época lá atrás. Ela foi tirada
tirada como aquele primeiro molde, que é o Tedim que fez. Isso. Inclusive de Nossa Senhora das Lágrimas, quem fez a imagem, a primeira de Nossa Senhora das Lágrimas foi o Tedim. Ah, foi? O mesmo que fez a imagem da Capelinha das Aparições. Eu não sabia. Ele fez a de Nossa Senhora das Lágrimas. Que lindo. Um detalhe curiosíssimo, né, que une o Brasil e Portugal espiritualmente, eu falo bastante disso. Existe um laço espiritual que não é pouca coisa. Exatamente. E é um laço que não pode ser quebrado. E tudo aquilo que Deus promete a Portugal, Deus promete, de certa forma, ao Brasil, a Angola, a Moçambique. Então, mas, inclusive, a festa de Aparecida. Sim. Porque a festa de Aparecida não começa em Aparecida. A festa de Aparecida começa com a Imaculada Conceição de Vila Viçosa, sendo coroada rainha e padroeira de Portugal e do reino. Do reino todo. Portanto, também do Brasil. Sim. Nossa Senhora, que não é boba nem nada e sabia que a turma ia se separar, 100 anos depois quase, faz com que apareça a Imaculada Conceição, aquela mesma de Vila Viçosa, no Rio Paraíba. Exato. E que em 1930 vai ser coroada pelo Getúlio Vargas no Monte Castelo. E essa vitória a que Dom João IV se refere lá atrás e que vai coroar a imagem da Imaculada Conceição de Vila Viçosa com a coroa do rei, e o rei passa a não usar a coroa, é contra o exército castelão. Exatamente. É impressionante. É uma coisa, tudo tá ligado. Coincidência não quer enxergar. Eu costumo dizer isso, porque Nossa Senhora da Conceição já era nossa padroeira, né? Ela não passou a ser, ela já era desde 1648. Ele ganha a guerra em 1640 e ele cumpre a promessa em 48. Exatamente. Né? Então, é uma porque atribui a Imaculada Conceição. Aquela Imaculada Conceição que já havia sido colocada em Vila Viçosa, se não me falha a memória, pelo Condestável. Isso, pelo São Nuno. O Nuno de Santa Maria. São Nuno de Álvares Pereira. Nuno Álvares Pereira, que vence contra os islâmicos. Isso, a batalha de Aljubarrota. Você vê que a coisa vai andando... E é um carmelita. E é um carmelita. E em Fátima, Nossa Senhora, na aparição de 13 de outubro, entre as várias iconografias dela que ela mostra Nossa Senhora do Carmo. Do Carmo. Isso. Dores e Carmo. Dores e Carmo. Então, e isso está muito presente, entrelaça-se assim nessas manifestações, nessa coisa toda. Brasil e Portugal, esses laços espirituais... Mas ainda tem mais um dado importante para a mesa. 10 de junho de 1929, é colocada na igreja do Senhor Santo Cristo dos Milagres, no Rio de Janeiro, a primeira imagem de Fátima a culto público fora de Portugal. Olha que coisa, no Brasil. Não, no mundo. No mundo. No mundo. Fora de Portugal, primeiro local do mundo, 10 de junho de 1929, cidade do Rio de Janeiro. Olha que coisa. Aí veja que outro... Capital, que era na capital federal. Exatamente. Outro dado importante. Bom, pelo menos para nós, né? Para nós? Não, mas para a igreja toda. O bispo que celebra a missa é um bispo auxiliar do Rio de Janeiro. E quem faz a homilia desta missa é o pró-vigário-geral da paróquia Nossa Senhora de Copacabana. Dando um salto para 1987, nasce na paróquia de Copacabana a Tarde com Maria, com o Coração Imaculado de Maria. E a Tarde com Maria, 20 anos depois, constrói a Capela das Aparições, é a única réplica no mundo, é a que está aqui. E depois, nessa Capela das Aparições, o Papa Francisco, a um pedido de Dom Orani que nós fizemos, ele excetua, então, o culto aos beatos Francisco e Jacinta. Então, tem em Fátima obrigatório, em Portugal facultativo, no resto do mundo proibido, e aqui facultativo. Era permitido, mas era permitido. Só aqui, na Capela das Aparições. Nem no Rio de Janeiro, na Capela das Aparições. Não, só na Capela das Aparições, e resto nenhum do mundo mais. Enquanto beatos. Exato, né? exato, porque o culto é restrito. O culto é restrito. Mas como era um culto facultativo, usando os documentos, as leituras de Fátima, ainda em português de Portugal, só que como nós é que pedimos ao Papa, óbvio que para nós se tornava obrigatório. Exato. Então veja quanta coisa. Não, a primeira imagem de Nossa Senhora de Fátima, isso aí vocês sabem, né, lá da Capelinha das Aparições, ela foi feita com cedro vermelho do Brasil. Sim. Exatamente. É madeira do Brasil que representou Nossa Senhora de Fátima. A Basílica de Aparecida, a Basílica Nova,
quando foi benta a pedra fundamental da Basílica Nova, o cardeal Mota, que era o cardeal arcebispo de São Paulo, quem ele chama para benzer, rezar a missa e lançar a pedra fundamental? O cardeal Cerejeira, que era o patriarca de Lisboa, e o cardeal Cerejeira trouxe uma caixa, um estojo de madeira, com folhas da azinheira, da aparição e terra de Fátima. Então, debaixo da Basílica de Aparecida, padroeira do Brasil, está a terra de Fátima. Olha então, isso. Há uma ligação entre esses dois santuários, assim, que é Tanto é que também no Santuário de Fátima tem a imagem, né, de Nossa Senhora Aparecida, e no Santuário de Fátima Aparecida tem Fátima, né? Tem, exatamente. E o interessante é que nós descobrimos em Fátima uma tapeçaria dos anos 40 ou 50, né? Uma tapeçaria que retrata a Capela das Aparições com palmeiras, como tem aqui. Lá não tem palmeira. Pois é, olha que coisa. A tapeçaria está lá. Se você for no prédio do Carmo, de Nossa Senhora do Carmo, a tapeçaria está na parede. É impressionante, né? E aí tem palmeiras. Foi o símbolo, nosso símbolo brasileiro. Não tem palmeiras. E aqui tem as palmeiras. E aí foi o próprio... foi o Marco Daniel que viu, eu acho, não foi? Ele olhou e falou assim, gente, que eles puseram numa exposição. E eles falaram assim, olha só, tem palmeira, mas essa tapeçaria antiga, eu não sei se era 50 ou 60, sei lá, da década. E aí ele ficou olhando e ele falou assim, gente, mas eles... que curioso isso. Não, e eu não tenho dúvida, essas regiões todas, se a gente pegar o lugar onde, por exemplo, a irmã Amália, o lugar onde ela nasceu perto de Santiago de Compostela, que é um lugar importantíssimo para a cristandade. Sim. Portugal é uma nação que nasce, que surge no dia de São Tiago, que é a Batalha de Ourique. A Batalha de Ourique foi dia 25 de julho de 1139. Dom Afonso Henriques escolheu o dia de São Tiago para fazer essa guerra. Né? E essa guerra, na verdade, Portugal nasce já de um milagre. Porque na véspera da batalha ele faz uma vigília, ele manda a tropa se confessar, e ele faz uma vigília e Nosso Senhor aparece ao rei de Portugal, e aparece um anjo. Ele vê Nosso Senhor crucificado, e ele vê um anjo que recolhia com um cálice as gotas que caíam da cruz como diamantes. E quando ele se volta, né, encantado de ver aquele anjo se dirige a Dom Afonso e diz o quê? Eu sou o anjo custódio de Portugal. Né? Então já há uma aparição do anjo de Portugal anterior a Fátima, ao rei Dom Afonso Henriques. Ele viu o anjo de Portugal. E depois Nosso Senhor fala para ele, eu vou dar a vitória, aceite, o povo quer te aclamar como rei, aceite ser aclamado. Leve a nossa santa fé a este povo e a todos os povos que eu ainda irei confiar a Portugal. Então, quer dizer, Nosso Senhor em 1139 já estava falando de nós aqui, do Brasil, ou seja, haveria povos que seriam confiados a Portugal. Mas essas coisas, elas precisavam ser ditas, sabe? Porque, assim, claro, é óbvio que em 1717 é retirado do Rio a imagem da Imaculada Conceição. Mas as pessoas pensam que a história começou ali, ela não começou ali. E, na verdade, tem uma curiosidade interessantíssima. Quando foram restaurar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, no atentado de 78, eles descobriram as cores originais. E Dom João IV, em Portugal, ele... Até aquela questão de o Estado e a Igreja está muito intrincado, então, às vezes os reis também acabavam determinando alguma coisa. E o rei de Portugal, ele determinou a iconografia oficial da padroeira de Portugal. Ela deveria ter sempre o vestido branco, o manto azul, e o forro do manto deveria ser grená. Essas cores estão na imagem de Aparecida. Né? Então, quer dizer, a imagem de Aparecida, até pelo estilo de escultura, ela é do século XVII, que é a época em que o padroado foi proclamado, e ela foi pintada nas cores oficiais que o rei de Portugal pediu. Então, isso está presente na imagem da padroeira do Brasil. É claro que a gente, hoje em dia, não consegue ver isso tão claramente, só uma análise técnica faz isso. Até porque ela escureceu muito pelo tempo que ficou debaixo d'água. Sim, e também tem a representatividade dela ter aparecido num momento da escravidão. Sim. E por isso, é minha mãe preta, minha mãezinha preta. Isso. Que é coisa de ser negra para poder... É pelo povo que estava sofrendo, né? Como Guadalupe, que Nossa Senhora aparece como uma indígena. Né? Exatamente, aquele povo que era tão deixado de lado. Não, em Aparecida eu costumo dizer que a imagem de Aparecida, né? O pessoal fala, mas no Brasil nós não temos uma mensagem tão clara. Não, tem. Em Aparecida a mensagem está na imagem. Sim, verdade. A própria mensagem é a imagem. É verdade. E a imagem, ela é um resumo do povo brasileiro. Porque você olha, a imagem é negra, o elemento negro, que construiu o Brasil, que contribuiu
tanto, né, e que sofreu muito, sim, sim. Né, aqui no Brasil. Então o elemento negro está ali. Aquela que é escrava do Senhor aparece negra como os escravos na época, né? Ela tem um elemento europeu. O vestido de Nossa Senhora Aparecida é um vestido europeu. Ele tem as dobras, toda a questão das pregas e tudo mais, é a vestimenta europeia. E no cabelo, Nossa Senhora traz flor de maracujá. Ela tem no cabelinho as flores de maracujá, né, amarrando um coque, que era típico, né, das Índias amarrarem o cabelo nas festividades, enfeitando com flores. Então você tem na imagem de Aparecida o elemento indígena, o elemento europeu e o elemento negro. É o que constituiu o povo brasileiro, né? Então eu costumo dizer que não poderia ser outra imagem a representar melhor o nosso povo do que a imagem de Aparecida. Exatamente, desse mix, né? Que é o Brasil. Ela resume ali, tudo que tem no Brasil está ali, de certa forma, representado nela, né? E depois outras, né, mariofanias, né, que a gente fala, né, no Brasil. Tem essa questão de Nossa Senhora das Lágrimas em Campinas, tem Simbres em 1936, 6 anos depois, mas tem outras, né? Por exemplo, uma mariofania, a primeira manifestação de Nossa Senhora no Brasil, ela se deu na Bahia. É super desconhecido, eu fico até triste de ver que pouca gente visita, devia ser um santuário, que é a Igreja da Graça em Salvador. A primeira manifestação de Nossa Senhora em terras brasileiras se deu lá. Porque o primeiro casal, né, que a gente pode dizer de brasileiros modernos, não povos originários, mas os brasileiros modernos, frutos dessa mistura, quem foi o primeiro casal? O Diogo Álvares, um náufrago português, e a índia Catarina Paraguaçu, que se converteu, se batizou como cristã, católica, e eles geraram, foi o primeiro casal casado na igreja aqui no Brasil e que geraram filhos mestiços, que são os primeiros católicos brasileiros, filho de português com índio. A Catarina Paraguaçu, ela teve um sonho, um determinado dia, em que ela via 8 náufragos, 8 homens que chegavam assim encharcados, cansados, exauridos na praia, perto de onde eles moravam. E junto deles, eles iam saindo da água, junto deles saía uma mulher, uma moça, com um menino, um bebê no colo. E no sonho, a Catarina Paraguaçu, ela ficava intrigada que todos estavam cansados, molhados, e essa moça, ela saía da água e não se molhava. E ela ficou pensando o que isso pode significar. E ela disse para o Diogo Álvares, né, o esposo, falou assim, o Caramuru, né, falou, manda alguém na praia para ver se não tem náufragos. E ele mandou, fizeram uma busca, falou, não tem nada não, é só um sonho. Segundo dia ela tem o mesmo sonho, terceiro dia o mesmo sonho. E aí ela falou para ele, não, você tem que ir olhar tal, porque tem alguma coisa, não é possível, está repetindo. Ele falou, não, é coisa da sua cabeça, isso aí não é nada. Dali a pouco chega o Diogo Álvares, ele foi nomeado como chefe dos índios, né? Os índios o reconheceram como chefe. Dali a pouco chega um índio e chama, falou, olha chefe, o senhor precisa ver aqui, nós acabamos de resgatar 8 homens. E aí chegam aqueles 8 homens, a Catarina Paraguaçu, quando bate o olho, vê encharcados, cansados, ela fala, são eles. São os homens do sonho. E ela ficou esperando cadê a mulher com o menino. Falou, e a mulher com o menino que veio junto com vocês? E eles disseram, não tem nenhuma mulher com o menino. E esse barco deles que afunda era uma embarcação espanhola. Eles todos eram espanhóis, estavam vindo para a América do Sul. E a embarcação se chamava Anunciação. Né? Anunciação. Olha o mistério, né? E dali a pouco chegam os índios com uma caixa e falam para Catarina Paraguaçu, olha, nós pegamos essa caixa, ela estava boiando ali, deve ser do navio deles, e abrimos, vem cá para a senhora ver o que nós achamos. Em cima da tampa da caixa estava seca, embora a caixa estivesse na água, não entrou água na caixa, estava seca, uma grande imagem de Nossa Senhora de azul e branco com o menino Jesus no colo. Que a Catarina Paraguaçu deu o nome a esta imagem de Nossa Senhora da Graça, por conta da graça da salvação desses homens. Então, ela entendeu que era uma primeira manifestação de Nossa Senhora. E o que ela fez? Ela falou, então nós vamos dedicar esse morro, que é o Morro da Graça, hoje lá em Salvador, que pertence aos beneditinos. Ela falou, não, eu vou mandar construir aqui uma casa para ela. E constrói a capela de Nossa Senhora da Graça. Nesta capela estão sepultados o Diogo Álvares e a Catarina Paraguaçu aos pés da imagem que eles encontraram. Então a primeira imagem, qual o tamanho dessa imagem? A imagem está lá? Está lá. Qual o tamanho dessa imagem? É uma imagem de uns 80 centímetros, mais ou menos. Ela é grande, ela não é pequena não. E é uma imagem bonita, barroca. Gente, eu estive em Salvador e não conhecia essa história. É a Igreja da Graça. Eu estou adorando. É a primeira manifestação. Tem o Morro da Graça, tem a Igreja da Graça, mas não sabia dessa história toda. A primeira manifestação de Nossa Senhora no Brasil foi ali, né? Na cidade de Salvador.
onde hoje é a cidade de Salvador, que foi capital do Brasil. Gente, essas histórias são muito legais e é bacana a gente aprender. Quando eu estive em Portugal, que eu fiz um tour foi bem legal. Acho que é Alcobaça, a cidade. Alcobaça, que tá sim. Pedro e Inês, que estão enterrados. Sim, Inês Pereira. Quando o rapaz, o guia, contou a história, eu fiquei encantada, né? Porque ele se eu contar a história errada, me corrija, porque eu tô na frente do historiador, vamos ver se eu tô falando certo. Se eu tô falando certo. Pedro queria se casar com Inês, mas o rei, que era o pai dele, prometeu para, acho que era Catarina, não é? Isso. E aí obriga ele a se casar com a Catarina. Mas aí ele foi escondido e se casou com Inês. Quando o pai descobriu, chama lá os asseclas dele e fala assim, mata Inês. Os caras obedeceram, né? O rei mandou, vai lá, mata Inês. O Pedro ficou morto de raiva com aquilo. Quando o pai dele morreu, eu nem sei se ele chegou a casar com a Catarina, casou? Não me lembro se ele casou. Também não lembro. Não lembro. Quando o pai dele morre, que ele assume como rei, ele manda desenterrar Inês e chama os caras que mataram, manda eles se ajoelhar e beijar a mão de Inês, imagina, do cadáver lá, né, do esqueleto, e depois ele manda matar eles. Não é isso? Não é? Tô falando certo? E aí eles tá aqui a igreja, tá Pedro de um lado, Inês do outro, aqui a nave central. Ele disse que ele queria que o túmulo de cada um ficasse exatamente nessa posição para, na ressurreição final, quando eles se levantassem dos túmulos... diante do outro. Diante do outro, eles se vissem. Exato. Olha a história. Eu fiquei assim, eu falei, gente... E daí vem a expressão, agora Inês é morta, né? Agora Inês é morta. Que a gente tanto fala, agora Inês é morta. Agora Inês é morta. Não é? Mas quando a gente começa a olhar isso... é muito... Gente, a história é muito rica. E porque a gente olha, às vezes, até eu falo muito isso, eu bato muito nisso da questão do Brasil. Porque às vezes a gente tem aquela coisa assim... porque no Brasil, poxa, Nossa Senhora não falou aqui, Nossa Senhora... por exemplo, Fátima, Nossa Senhora, o que ela promete lá, os laços espirituais do Brasil com Fátima, não são laços políticos. Eu entendo perfeitamente que o que Nossa Senhora promete lá se estende aqui. Por exemplo, quando Nossa Senhora fala no segredo, né, a última frase que fica do segredo, fala, aquilo se estende a nós. Nossa Senhora fala, em Portugal não se perderá o dogma da fé. Aqui também não, nós somos filhos de Portugal. Nós herdamos essa mesma... Então, na verdade, Nossa Senhora fala para nós. Quando fala lá, fala aqui. Só que aqui também no Brasil, Nossa Senhora falou dentro da história do Brasil, através das imagens que apareceram, através das aparições. Tem duas agora, né, das lágrimas e de Símbolos, mas tem outras que também deveriam ser estudadas, que elas têm sinais de sobrenaturalidade. É claro que a igreja aqui, né, não é minha intenção, mesmo quando eu falo de Nossa Senhora das Lágrimas, né, jamais é minha intenção me antepor ao juízo infalível da igreja, né, de jeito nenhum. Eu agora faço parte, inclusive, lá da comissão de estudos, lá da irmã Amália. Então, para a causa de canonização? Uma possível causa de beatificação, que não foi aberta. Muita gente pensa que já foi aberta. A causa não, na verdade... Ainda está no estudo preliminar. A Arquidiocese de Campinas começou um estudo preliminar, então começou a reunir canonistas, teólogos, historiadores. Ela faleceu em 77. Então já tem tempo. 18 de abril de 77. Faleceu em odor de santidade, tem uma fama. Então a igreja quer primeiro reunir material para ver se há mesmo essa possibilidade de pedir a Roma essa permissão. E você faz parte dessa comissão? Eu faço parte dessa comissão. Então, por exemplo, por isso que aquilo que eu comentei aqui é aquilo que já está espalhado em outros vídeos, outras falas minhas. Agora, por exemplo, coisas muito específicas da vida da irmã, dos detalhes. Isso, por exemplo, agora é um período em que a gente já não pode falar. Não pode falar. Não pode entrar tão profundamente. Por quê? Porque agora não é tempo dos historiadores ou dos leigos falar, é tempo da igreja falar. Então, a igreja vai estudar, a igreja vai apresentar o pedido a Roma, Roma vai dizer se há viabilidade ou não para isso. Mas, independentemente disso, o que é um fato é que no Brasil há uma riqueza espiritual que ela é desconhecida dos próprios brasileiros. Sim. Então, eu diria dos próprios católicos. Dos católicos, por exemplo, no Brasil existem mariofanias, mas existem também, a gente pode usar essa palavra entre aspas, mas epifanias, manifestações de Cristo também. Existem imagens de Jesus que apareceram em circunstâncias miraculosas. Por exemplo, a imagem do Senhor Bom Jesus de Pirapora,
é uma imagem aparecida em circunstâncias miraculosas. Ou, se a gente quiser ir mais longe, é a imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape, que fica no litoral sul de São Paulo. Em Iguape existe uma basílica que ela tem uma das imagens mais antigas de Nossa Senhora, que veio numa das primeiras caravelas que chegaram ao Brasil. Onde fica? Em Iguape, litoral sul de São Paulo. Na cidade de Iguape tem uma imagem de Nossa Senhora das Neves. Essa imagem chegou ao Brasil em 1538 e está lá no altar da Basílica. É uma das primeiras imagens de Nossa Senhora do Brasil, e acima de Nossa Senhora das Neves está a imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape. A imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape era uma imagem que veio para o Brasil mandada de Portugal. É uma imagem em tamanho natural, tem 1,83 m, que é muito curioso que o Santo Sudário, a imagem do sudário é de um homem de 1,83 m. A imagem que está em Iguape tem 1,83 m. Né? Então, essa imagem ela vinha para o Nordeste, e o que acontece? Começou a ocorrer um ataque de piratas calvinistas, e os portugueses devotos que estavam naquele navio ficaram com medo de que a imagem do Senhor Bom Jesus fosse profanada. O que eles fizeram? Eles betumaram a caixa por dentro, onde estava a imagem, para não entrar água, fecharam bem a caixa com a imagem e atiraram no mar. Porque eles pensavam, se nós formos mortos, muito bem, mas pelo menos a imagem de Nosso Senhor, nós não permitiremos que ela seja profanada. E como é que encontraram? E essa imagem foi parar do Nordeste, essa imagem foi parar em Iguape, que é litoral sul de São Paulo. E quem acha essa imagem? Índios. Alguns índios, eles estavam indo, um português mandou esses índios irem até uma localidade fazer algum trabalho, dar algum recado. E esses índios estavam indo pelo caminho e viram aquela caixa perto da orla da praia. E então foram, puxaram aquela caixa, abriram. Os índios não entendiam muito bem o que fosse aquilo, mas viram lá aquela imagem e falaram, bom, muito bem. Deve ser alguma divindade, alguma coisa. Eles não eram pagãos, eram índios pagãos ainda. E o que eles fizeram? Eles cavaram um buraco na terra e colocaram aquela imagem virada para um lado. Colocaram em pé? Em pé, na terra. E falaram, vamos lá, a gente faz o nosso trabalho e depois na volta, qualquer coisa a gente carrega essa imagem de volta. E na volta, quando eles botaram a imagem com o rosto para um lado, quando chegaram, encontraram a imagem enterrada, em pé no mesmo lugar, mas olhando com o rosto virado para o outro lado, que é o lado de Iguape. E aí eles entenderam, bom, ele quer ir para lá. Mas eles nem suspeitavam direito, nem sabiam muito quem era Cristo, quem era Nosso Senhor. O que esses índios fizeram? Pegaram uma rede, uma rede mesmo de dormir, atravessaram um pau e colocaram a imagem do Bom Jesus e levaram para a cidade. E quando chegam na cidade, os portugueses, os outros os brasileiros lá que eram católicos, que viram aquilo, falaram, nossa, é uma imagem de Nosso Senhor. Então lavaram essa imagem numa fonte e restauraram a pintura. Imediatamente começa a se operar uma série de milagres diante dessa imagem, de curas e etc e tal, e os índios começam a pedir o batismo. Muitas tribos pagãs, simplesmente pelo contato com a imagem, começam a pedir o batismo, porque é uma imagem de Nosso Senhor bem moreno. Né? É interessante que a cor foi alterada com o tempo que ele ficou na água, talvez o betume, alguma coisa, mas o fato é que a imagem escureceu. E para os índios houve uma identificação. Né? Ele tem a pele morena como nós, e de certa forma isso foi atraindo, e aí graças de conversão, pedidos de batismo, milagres que se operaram. Então tudo isso é história também do Brasil. Também não conhecia essa história, não. Deus, pois mas isso me fez recordar também a imagem peregrina de Fátima. Quanta coisa acontece com a presença da imagem peregrina. Quantas e quantas e quantas e quantas. E também as pessoas podem ir nessa cidade que você estava se referindo, que é... Como é que é? Iguape. Iguape é litoral sul de São Paulo. Eu nem sei onde é que é Iguape. É caminho para o Paraná. A cidade é pequenininha. Sim. Mas lá tem essa igreja, a Basílica do Senhor Bom Jesus, né? Que é uma imagem milagrosa, né? Uma imagem... Sim. Eu fiquei com... Já quero ir para Salvador, já quero ir para Iguape, eu já estou querendo... Muito bem, mas tem... porque é tão interessante. E são graças que Deus foi derramando sobre o Brasil, né? De um modo especial sobre o Brasil, né? Então, quanta coisa que teve... Mesmo
no padroado de Nossa Senhora Aparecida, né, que o Bertaldo comentou, 1930, quando foi proclamado o padroado de Nossa Senhora, ela foi tirada da Basílica, lá em Aparecida, e trazida de trem até a Central do Brasil. Exatamente. E aí é muito curioso que no caminho, né, eles colocaram o brasão, as armas da Basílica na frente do trem, para que as pessoas soubessem que era o trem da imagem, e era para fazer um percurso de algumas horas, de Aparecida até o Rio. E, na verdade, o percurso ele durou mais que o dobro, porque a população começou a se aglomerar em tal quantidade nas estações que era impossível não parar o trem e não mostrar, então, por onde a imagem passou de Aparecida até o Rio. Foi necessário que a imagem fosse mostrada ao povo. E quantos relatos de curas, de graças nós nesse percurso, uma vez, uma imagem de Aparecida para cá, para fazer uma peregrinação na cidade, e nós imprimimos, sei lá, acho que mais de 1 milhão de jornais. Naquela época ainda imprimia jornal. E aí o título era De Volta a Casa. Exato. E as pessoas não entendiam muito o que ele estava falando, a gente mandou um helicóptero lá pegar Nossa Senhora e tal. Mas aí a Basílica, Santuário de Fátima, deu uma daquelas oficiais, isso, né? Sim. Que está aqui hoje, na Capela das Aparições, aqui no Capela da no Adoração. Santíssimo, exatamente. E aí, e a gente escreveu De Volta a Casa justamente por isso, por essa origem, né? Que ela foi proclamada padroeira do Brasil aqui. Porque aqui era a capital. Não, e de fato foi uma coisa apoteótica, porque o Getúlio, veja, né? O Getúlio Vargas, que era o presidente na época, o Getúlio era ateu. E mesmo não acreditando em Deus, mesmo não tendo... O Getúlio ele fez questão, ele mandou que as Forças Armadas prestassem honras de chefe de Estado à imagem da padroeira, em respeito, em deferência aos católicos e tudo mais. Era um sentimento que ele soube ler, embora ele mesmo não tivesse. Ele soube ler, e ele mesmo, Getúlio visitou a Basílica, ele chegou, existe até a foto dele, né, observando a imagem dentro do nicho, e a imagem vem de Aparecida para cá. Num vagão capela foi feito um camarim, né, para Nossa Senhora, a imagem foi colocada num altar, e ela chega na Central do Brasil e desfila pelas ruas do Rio. Inicialmente... seria algo muito simples, né? A ideia do cardeal Leme era pegar a imagem e levar direto para a igreja de São Francisco de Paula. Não foi possível, tamanha multidão... No centro da cidade. No centro da cidade. Tamanha multidão que chegou ao Rio de Janeiro. Imagine, né? O Rio de Janeiro, 1930, 1 milhão de pessoas chegar até aqui, era um negócio assim muito absurdo, muito impensável pelas condições da época. Mas 1 milhão de pessoas vieram para cá. E quando a gente lê o relato da proclamação do padroado de Nossa Senhora, é muito bonito, porque não existia concelebração da missa antes do concílio. Então, cada padre rezava a sua missa individualmente. E no Rio foram montados mais de 50 altares na rua, para que os padres rezassem a sua missa diária, né? Tamanha quantidade de sacerdotes que chegaram ao Rio. E quando a padroeira chega, o cardeal Leme ele teve que mudar os planos, e a presidência da República emprestou um carro aberto, e a imagem foi colocada em carro aberto e desfilou em carro aberto pelas principais ruas do Rio de Janeiro, até ser colocada na portada da igreja de São Francisco de Paula, né, que fica ali perto da Carioca, né, do Largo da Carioca. Lá. Vocês casaram lá, então, foi a igreja que lindíssima a gente casou, igreja lá. E foi diante da igreja de São Francisco de Paula que foi rezada a missa, que foi proclamado o padroado de Nossa Senhora, e que o cardeal Leme, com o episcopado do Brasil inteiro, consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida, né? Eu acho lindíssimo, porque o cardeal Leme, ele, ao final, a prece que ele faz ao final a Nossa Senhora, eu acho que todos os brasileiros deveriam ler e reler aquilo de joelhos, né? Porque ele vai pedindo por tudo no Brasil. Ele pede pela terra, ele pede pelos trabalhadores. E a última prece dele é pelas crianças. Ele diz assim: Senhora Aparecida, olhai as crianças do Brasil. Olhai para aqueles que construirão o futuro do Brasil. E depois ele dá o brado final dizendo: Rainha do Brasil, salvai o Brasil, né? Tanto é que na Basílica Velha, depois da consagração, no frontispício da Basílica Velha, essa frase do cardeal Leme, ela foi colocado um letreiro lá que hoje em dia foi tirado, que era justamente dizendo isso: Rainha do Brasil, salvai o Brasil. Então, olha que bonito. O Brasil tem uma
uma riqueza, uma grandeza, assim. Mas voltando para a irmã Amália, para Nossa Senhora das Lágrimas, a gente parou na história que cunhou e que mudou, mas que foi permitido. A irmã Amália perguntou e ok, Jesus disse tá ok, não tem problema nenhum. E aí depois disso, como é que foi? Foi cunhada a medalha e como é que foi feita como é que foi espalhada essa devoção? Em 1930... Porque a irmã, que você está me dizendo, a irmã era muito quietinha, lá dentro do convento. E toda... E muitos nem sabiam que era ela. Então, a vidente. Muita gente nem sabia que era ela. Ela também não gostava assim, muito desses olhares, dessa perturbação. Dessa curiosidade. Dessa curiosidade com a questão da aparição. Então, o quanto ela pudesse ficar fora disso, ela fazia questão de ficar. E ela deixava que o bispo falasse, né, em nome dela. Tanto é que foi Dom Barreto, foi o bispo que recolheu os escritos com esses diálogos de Jesus de Maria, com ela, e foi ele que mandou publicar. E é interessante que ele não publicava com o nome dela. Ele publicava sem muita explicação. Então quem pegasse os livros, via lá que tinha um sujeito católico, que tinha um bom conhecimento doutrinário, que não era todo mundo, né? Assim como hoje também não é todo mundo, que ao pegar o livro no formato que o bispo publicou, dava para perceber que era uma revelação privada. Por quê? Porque tinha data. São as datas das aparições. Então vinha uma mensagem, dá para ver que tinha uma pessoa falando e alguém... Ele publicou tudo, só não disse para quem foi, Isso, né? Ele não disse para quem foi, não disse de onde veio. E para quem pegava aquele livro, parece um diálogo da própria pessoa com Nosso Senhor e com Nossa Senhora. Porque alguém sempre perguntando alguma coisa e Nosso Senhor e Nossa Senhora respondendo. Na verdade, eram as conversas da irmã Amália com Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então, o bispo se encarregou de fazer isso aí. Em 1932, ele aprovou e deu 50 dias de indulgência para quem rezasse a Coroa das Lágrimas. E ele mandou fazer um santinho com a iconografia da imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, né? Que Nossa Senhora mesma explicou para a irmã Amália o que significava, por que ela apareceu assim. Ela falou, bom, eu apareci com um vestido roxo para deixar claro que eu me vesti da paixão do meu filho. E ela disse assim, o que meu filho sentiu na carne, eu senti no coração. Então, ela disse, a cada golpe que o meu filho tomava, ela falou, eu sofria ao ver que a pele ficava roxa. Ela falou, o mesmo filho que eu gerei, que eu eduquei, e ela fala exatamente, textualmente assim, né? É até bonito de ver. Ela fala assim, o mesmo a quem eu amamentei e acheguei junto do meu peito tantas vezes, agora eu o via batido, cuspido e humilhado. Ela falou, então o que meu filho sofreu na carne, eu sofri no coração. E por isso eu me visto da cor da paixão do meu filho. Me visto gente, para quem é mãe, a gente fica imaginando essa cena. Eu me lembro quando saiu o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Sim. Eu estava grávida do nosso filho mais velho, que tem hoje 19 anos. E aí, olha quanto tempo já tem um filme, gente. E aí a gente no cinema, teve uma pré-estreia no Rio de Janeiro, eu fui, eu grávida, estava assim com barrigão. E tem um momento do filme que eu fiz assim, aquela me arrepiou toda, assim, o filme todo, né? Porque é muito bem feito. Sim, mas sim. No momento que Jesus está sendo flagelado e Maria para e vê ele pequeno correndo e caindo, criança que toma um tombo, né? E ela ainda é o encontro dele tipo para levantar ele. E aí eu lembro que eu grávida, eu vendo aquilo, porque aí ela olhava e via ele sendo açoitado. E passando por tudo aquilo, né? Toda carregando a cruz, aquela coisa toda. E eu falava assim, gente, para uma mãe ver um filho passar por tudo isso é arrancar a pele em carne viva. Então imagina o que Nossa Senhora não passou ali. A dor que realmente, como o coração dela não foi dilacerado com tudo que ela viu, né? Que é por isso que ela fala, eu me vesti. Exatamente. Teve uma pessoa que me mandou um direct, a gente recebe muitos directs pedindo orientação, que segue, eu vejo muito o podcast, me ajuda com isso. E teve uma que falou a respeito, ela perdeu o filhinho dela de 1 ano
tem mais ou menos 1 ano e meio, e o marido estava muito revoltado, e ela estava doendo muito. Eu falei assim, então você tem mais um motivo para rezar o terço todos os dias e se apegar a Nossa Senhora. Nossa Senhora também perdeu um filho. Ela passou por essa dor que você está passando. Então, se apegue a Nossa Senhora. Ela vai consolar o seu coração. Ela vai consolar o coração da sua família. Porque ela sentiu isso. Sim, sim. Né? Toda aquela dor. Mas vamos voltar para Nossa Senhora das Lágrimas. E aí ela fala do azul. Ela fala assim, o meu manto é azul para que quando vocês fizerem as minhas imagens, eu quero que vocês se lembrem, ao olhar para as minhas imagens, nos momentos de dor, de sofrimento, até de desespero, que ao olhar para o azul do meu manto, vocês se lembrem que a casa de vocês é o céu. Para que vocês se lembrem que os sofrimentos vão passar e vocês me verão no céu. Para que vocês tenham consolo de pensar que há uma mãe que os espera no céu. Então, por isso que ela diz que ela vem que bonito, de né? azul. Que lindo. Né? E depois ela explica do véu. Ela disse assim, o branco, ele significa pureza, sempre significa pureza. Ela falou, mas eu quis me mostrar, me apresentar com um véu branco dobrado sobre o meu peito e envolvendo a minha cabeça para te dar uma lição, minha filha. E a lição que eu quero ensinar é a seguinte, que nunca passou pelo meu pensamento e pelos meus sentimentos nada que fosse contrário à vontade de Deus. Então que vocês aprendam de mim a ter a pureza de pensamento e a pureza de intenção, a pureza de coração. Ela falou, então é por isso que eu me apresentei assim, cobrindo a minha cabeça e o meu peito de branco. E também a imagem, né, e o desenho e a medalha também é assim. Nossa Senhora também ela faz uma exigência da iconografia. É interessante que Nossa Senhora às vezes ela não é tão exigente com a iconografia, né? Às vezes ela diz, né, para representar assim, mas não é tão usual. E nesse caso lá de Campinas, ela detalhou, ela falou assim, e eu quero ser representada com a cabeça baixa, como você me vê. Porque, de fato, a irmã estava ajoelhada e Nossa Senhora se inclinou para falar com ela. E ela disse, é assim que eu quero ser representada, para que todos aqueles que olharem para a minha imagem se lembrem de que eu sou uma mãe preocupada com os problemas de vocês. Eu olho para vocês, eu olho para os problemas de vocês, eu os conheço e vocês são meus filhos. Então eu quero ser representada assim, para que vocês se lembrem disso. E de fato as imagens, as pinturas são todas de Nossa Senhora com a cabecinha assim baixa. Olha, que é como ela pediu. Então, de imediato, né, quando essas coisas acontecem, o bispo de Campinas ele manda imprimir muitos folhetos, pagelas, santinhos, em 6 idiomas. Ele mandou imprimir em italiano, em francês, em latim, em inglês, em húngaro. Até em húngaro ele mandou fazer. E ele fez santinhos, pagelas que traziam assim, um resumo da história, sem Fala nomes. muito em Portugal, pagelas. Espugelas. Primeira pessoa que eu vejo brasileira falar pagelas. Espugelas. Mas tem as pagelas lá, né? Exatamente. Vamos supor um santinho pra gente, né? Seria um santinho daqueles que você abre em 2, 3, né? E geralmente vinha um resumo da história da aparição e a oração da coroa. E Dom Barreto ele fez isso. E aí o que acontece? Quando ele foi fazer as visitas ad limina ao Papa, cada vez que ele ia a Roma, ele levava milhares. Então, ele chegou a distribuir 1 milhão de terços de coroa das lágrimas. 1 milhão de medalhas cunhadas em vários idiomas. 1 milhão de... Então, ele fez isso e ele levava para a Europa e distribuía. O que começou a acontecer? Bispos da Europa, dos Estados Unidos, da Inglaterra, começaram a dar também o seu imprimato. Então, outros bispos começaram a aprovar o culto também. Espalhou a devoção. E aí a coisa se espalhou. A coisa se espalhou tanto que a coroa das lágrimas ela foi parar na mão de quem? Da Pierina Dilli, que é a vidente da Rosa Mística. Né? Porque se a gente pegar o terço da Rosa Mística e a coroa das lágrimas, tem muita gente que me pergunta isso. Fala assim, mas não é a mesma oração? Eu falo, é a mesma oração. Porque, na verdade, se você pegar os textos e comparar, é a mesma coisa. Mas o que explica isso? A Pierina, né, que é a vidente da Rosa Mística, talvez ela nem soubesse da existência de Irmã Amália, da aparição no Brasil, mas certamente a oração chegou na mão dela.
E ao ter as revelações privadas dela e comparar aquilo que ela ouviu de Nossa Senhora e aquela oração, ela falou, puxa vida, isso aqui casa. Então, até por uma inspiração, ela adotou aquilo, só que ela fez um acréscimo. Ao invés de lágrimas, ela acrescentou lágrimas de sangue. E aí popularizou-se esse termo lágrimas de sangue. Mas talvez a Pierina tenha morrido, né? Eu não sei, né? Já pesquisei bastante, mas não achei nada até agora. Talvez ela tenha morrido sem saber exatamente a origem da oração. Mas ela foi inspirada ali e rezou isso. Então isso se espalhou para todo lado. Quando eu comecei... Isso ainda era década de 30. Década de 30. Quando eu comecei a mexer, né, com essas coisas, a fazer a pesquisa histórica mesmo, aí começou a aparecer gente de todo lado com informação. E eu achei muito curioso a quantidade de diáconos permanentes, padres ou até religiosas de Portugal entrando em contato. Dizendo assim, nossa, olha, agora eu fiquei sabendo de onde veio isso aí. A gente reza aqui na paróquia desde não sei quando. Então, em Portugal, há muitas paróquias que rezam com essa devoção desde a década de 30, mas sem saber de onde isso vinha. Entendeu? É muito interessante. A década de 30 vai fazer 100 anos agora, né? Pois é. Então nós estamos falando de 100 anos espalhando uma devoção muito eficaz, porque foi dada por Nossa Senhora, realmente. Então, seja em Campinas ou seja na Hungria, se rezar aquilo vai dar certo. Sim, sim. Não tem como não dar. Não, entrou em contato comigo um padre português, ele trabalha na Alemanha. Ele é português, ele foi mandado para um santuário mariano. Aí ele entrou em contato comigo e falou, professor, o senhor não vai acreditar. Ele falou assim, aqui no santuário onde eu estou, ele falou, sou reitor, sou pároco e reitor. Ele falou, as pessoas rezam desde os anos 30, antes da missa, a coroa. Ele falou, e aqui na minha paróquia inteirinha, todo mundo tem o terço, é interessante. E a mesma medalha, ele me mandou a foto com as orações em alemão. Falou, todo mundo conhece as orações, tem a coroa, mas ninguém sabia da história. Olha só. E ele falou, e nem eu. Né? Eu também não sabia. E aí ele me falou, ele falou, olha, ele falou, agora me tornei um devoto, assim, ele falou, já conhecia a oração, mas não sabia do sentido, me tornei um devoto. E ele falou, e vou dar uma outra informação para o senhor. Ele falou, eu nasci em Portugal, numa cidade chamada Dornes. E ele falou, e Nossa Senhora já havia manifestado as suas lágrimas em Portugal, antes do Brasil. Eu falei, como assim, padre? Em Portugal? Ele falou, Nossa Senhora já havia manifestado, porque Dornes tem uma imagem medieval de Nossa Senhora da Piedade, uma imagem antiquíssima. E a história dessa imagem, esse padre que me contou, não sabia, aí fui pesquisar, fui atrás e descobri. Tinha uma muralha na cidade, e Portugal teve muitos ataques de muçulmanos. Uhum. Sim. E os católicos de Dornes, com medo de que profanasse a imagem de Nossa Senhora, esconderam na muralha. Na muralha. Então cavaram lá, colocaram a imagem isso e foi taparam. Mais de um lugar lá. Em mais de um lugar. Na Espanha tem isso aí, né? Em vários lugares tem. Nossa Senhora da Almudena, né? A Virgem da Almudena, que é a padroeira de Madrid, ela também estava escondida dentro da muralha. E aí, essa imagem ficou escondida, e aí acabou-se a guerra e tudo mais, e ninguém retirou ali a imagem ficou escondida ali por um bom tempo. E um belo dia, um grupo de homens estavam voltando do trabalho mais tarde e escutaram uma mulher chorando. E escutavam um choro e procuraram e olharam para todo lado e não achavam. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. E aquilo começou a intrigar. E aí procuraram um padre. Falou, olha, a gente escuta uma mulher chorando e a gente não é capaz de achar onde é. E o padre falou, vamos rezar a missa pelas almas do purgatório. Né? Pode ser que alguém esteja necessitado aí. Então. E rezaram pelas almas do purgatório, etc. e tal. E fizeram lá toda aquela coisa. O pessoal do purgatório até agradeceu. Não, o pessoal do purgatório foi vantajoso ali. Né? Só que o choro persistia. E aí o pároco falou, olha, então nós vamos fazer o seguinte, quem escutar esse choro vai me chamar, a gente chama os outros e vamos sair os homens aqui da vila e nós vamos procurar. E um dia eles foram e eles acharam os restos da muralha da cidade, o choro vinha de dentro. E aí um padre falou, então pode pegar uma marreta aí, uma picareta, vamos bater nessas pedras aí, vamos ver o que tem dentro. E no que eles foram tirando as pedras, encontram a imagem de Nossa Senhora da Piedade. E a imagem de Dornes
é Nossa Senhora com as lágrimas escorrendo, né? Na imagem há o sinal das lágrimas, né? Então esse sacerdote, que hoje é um grande difusor da devoção às lágrimas de Nossa Senhora na Alemanha, falou ele que já nasceu num vilarejo que aconteceu, né, que já tem um milagre na Idade Média, né, relacionado às lágrimas de Nossa Senhora. Olha então isso. É curioso. E aí, mas ficou meio adormecido. Ficou. O que aconteceu depois disso? Em 35, houve um visitador apostólico, que era monge do mosteiro aqui do Rio, Dom Lourenço Zeller. Ele está sepultado aqui no mosteiro do Rio. Ele foi o inquisidor do caso. E ele visitou Campinas, e por uma questão prudencial, né? Isso é importante dizer. Não é uma questão de condenar essas revelações nem nada. Ele falou, olha, a igreja sempre tem uma prudência e tal. E aí cada inquisidor nomeado pela igreja, né? Ele também reza, ele está revestido ali da autoridade da igreja para tomar certas decisões. E ele achou por bem recolher essa devoção do culto público, mas não do culto privado. Falou, não, as pessoas que estão rezando podem continuar rezando, quem tiver as imagens podem ter, mas nas igrejas é melhor tirar. Então aí eles recolhem as imagens, começam os padres já a não falar tanto, as freiras ficaram proibidas de falar a respeito, né, desse título mariano, e assim a coisa ficou. E aí a ideia era esperar alguns anos para ver os frutos disso. Sim. E aí depois, retomar e haver um pronunciamento oficial da igreja. Só que acontece o quê? Dom Barreto, que era o bispo de Campinas, que era quem teria condições de levar isso à frente, ele morreu no dia 22 de agosto de 41. Ele morreu com 63 anos de idade, morreu assim muito rápido, era um homem saudável, mas ele ficou doente, teve uma pneumonia e morreu assim muito rapidamente, novo. Inclusive os padres dele queriam rezar pela cura dele e ele deu a entender que havia um desígnio ali de Deus e era necessário que ele morresse. E tanto é que ele deu uma ordem de obediência proibindo os padres de rezar pela cura dele. Ele falou, rezem pela minha salvação, mas não pela minha cura. E aí, 22 de agosto de 41, ele morreu. Em 45 morreu o inquisidor, que era quem conhecia também o caso, né? Poderia levar adiante. E aí a coisa começou a ficar mais complicada. E aí, quando foi nomeado o novo bispo de Campinas, o novo bispo ele falou, olha, pelo menos naquela época, né? Naquele contexto tá falando de igreja, 41, 42, né? Década de 40, ele falou, olha, por prudência, o melhor é esperar pelo menos uns 20 e poucos anos para a coisa acalmar, né? As gerações vão passando, aí a gente retoma. Só que aí o que acontece? Quando ele pensou em fazer isso, 20 anos depois, era a época do concílio. Então imagine, um bispo, logo depois do concílio, ele tinha toda aquela renovação proposta pelo concílio para implantar na diocese. Que já não era fácil. Não, era um negócio dificílimo, o contexto foi muito difícil. As pessoas não entenderam. Não é mais em latim, não sei o quê. Muitos sacerdotes deixaram o sacerdócio, freiras que deixaram vida religiosa, o povo que às vezes não entendia. Para muita gente aquilo foi... Aí falou, então, agora não vou mexer também com isso aqui, né? Aí ele falou, não é hora de mexer com isso. Verdade. Passa um tempo, ele faleceu, veio um novo arcebispo que tinha que terminar essa implantação do concílio e tudo mais, e aí também não quis mexer. Depois veio o próximo que tentou mexer, até propôs, mas aí fim dos anos 70, começo dos anos 80, morreu também. Havia aquela onda assim, né, de muito social, muito aquela coisa. Não, uma canonização, um estudo de aparição, coisas desse tipo não estão na pauta. E aí a coisa foi ficando e caiu num certo esquecimento. Mas muitas pessoas continuaram cultivando isso. E aí foi nessa que eu descobri, né, essa história. Quando eu era menino, moleque, né, eu não sou de Campinas, eu moro em Campinas, mas eu sou natural de São João da Boa Vista, né, que é mais interior, é perto ali de Campinas, mas é uma cidade menor. E lá havia um convento dessas missionárias. E as mais velhas tinham me contado essa história. Que até então eu achava um negócio meio... Falava, não, isso aí não é... né? Deve ser mentira, não é aparição aprovada pela igreja, eu nunca ouvi falar disso. Então,
E aí eu me lembro que eu fui procurar um padre até, né, que eu era coroinha, aí perguntei para um dos padres que eu ajudava a missa, e ele até falou para mim, ele falou assim, para com isso, esquece disso aí, esquece essas aparições que é muito novidade. Quer estudar a aparição? Estude aquelas que você vê as imagens dentro das igrejas. Eu era moleque, então para mim o argumento foi suficiente. Falei, tá bom, vou estudar Fátima, vou estudar Lourdes, vou estudar La Salete e acabou. E não dei muita importância. Quando eu fui para o seminário, eu ouvi falar de novo disso aí, né? Eu fiquei 8 anos no seminário. E aí eu falei para o diretor espiritual. Falei, deixa eu perguntar para o meu diretor espiritual. E eu tinha ouvido muita gente falando, não, isso aí não é aprovado, isso aí é... Mas eu já conhecia essa história de Nossa Senhora das Lágrimas. E aí o meu diretor espiritual, ele conheceu a fundadora, conheceu a vidente e conhecia os livros. E ele falou para mim, não, eu as conheci, são pessoas seríssimas, você pode confiar, você pode... Eu falei, e onde que eu acho material? Ele falou, então, aí que está o problema. Isso aí, quando foi tirado de circulação, agora para achar isso aí é uma agulha em palheiro. E aí eu comecei a procurar isso por conta. Mexer o palheiro. Mas não achava. Não achava. Isso você ainda era seminarista? Era seminarista ainda. E aí eu descobri um livro dessas mensagens que o Dom Barreto tinha publicado, chamado Glórias e Poder de Nossa Senhora das Lágrimas. Eu falei, poxa, tem esse livro. Comecei a procurar nas bibliotecas. Eu achava a ficha com o título, na hora que chegava na prateleira não tinha o livro. Alguém tinha subtraído o livro. E a gente não conseguia achar. Eu comecei a procurar, outros seminaristas começaram a me ajudar. E aí a gente procurava em grupo e nada, não achava, a coisa não ia. Mas aquilo ficou sempre como uma pulga atrás da orelha. Como é o nome do livro? Glórias e Poder de Nossa Senhora das Lágrimas. Hoje em dia, a gente conseguiu achar os arquivos dos 6 cadernos espirituais da irmã. Nossa. E eu entreguei esses arquivos para o Centro Dom Bosco. Encontrou onde? Vou contar aqui como que eu achei. Estava em Portugal. Em Portugal? Em Portugal. Pô, foi para longe, hein? Foi parar em Portugal. E aí, quando eu recebi esses arquivos... Ué, e te entregaram de volta? Não. Me deram os arquivos digitais. Digitalizaram. Estão lá em Portugal, os originais estão em Portugal. O pessoal tinha lá. Aí, primeiro um rapaz me mandou 2, depois outras pessoas começaram a me mandar outros. E no fim a gente conseguiu montar o quebra-cabeça, mas veio de Portugal. Olha que interessante. E aí isso chegou na minha mão, falei, o que eu vou fazer com isso agora? Falei, vou procurar alguma editora, alguém que queira. E aí eu entreguei os arquivos para o Centro Dom Bosco, e o Centro Dom Bosco começou a publicar. Então eles já publicaram os 3 primeiros cadernos. Glórias e Poder de Nossa Senhora das Lágrimas, Lições de Jesus Vítima e do Presídio de Amor. Então são essas... tudo escrito pela irmã Amália. Tudo por ela. Hoje em dia a gente coloca o nome dela, né, para que as pessoas saibam que veio dela mesmo, né? Então eles estão publicando aí, agora mês que vem sai mais um dos cadernos dela. Mas como isso está em sede diocesana? Como assim? Ou seja, como é que isso está em Campinas? Dentro de Campinas. Não, em Campinas o que acontece? Porque aí o bispo chegou, o bispo de agora. Não, aí o bispo de agora ele não sabia, ele não conhecia, né, também. E aí nesse meio tempo... Quem é o bispo? Agora é Dom João Inácio Miller, né, que é o arcebispo lá de Campinas, ele é franciscano. Ele foi bispo diocesano de Lorena, né? Ele é gaúcho, Dom João, né? E veio parar em Campinas. Acho que o padre Heitor falou dele pra gente. E ele não conhecia também. E aí, na época, eu estava nessa coisa, pesquisando, e aí eu fui fazer um retiro uma vez na casa das irmãs, e uma das irmãs, já mais idosa, ela me pediu um tempo para falar com as crianças. Eu achei que ela fosse falar de, sei lá, conselhos para confessar-se bem, alguma coisa assim. E aí essa religiosa, ela falou, olha, eu estou muito velha, pode ser que amanhã eu não esteja aqui. Ela falou, e eu tenho por mim, ela falou, não sei por que eu estou falando para vocês, com vocês, mas eu senti que eu devo falar, que eu tenho um tesouro guardado e isso aí pode morrer comigo. E ela começou a narrar em primeira pessoa, porque ela viveu junto com as pessoas envolvidas nesses eventos. Nossa, na hora que ela falou isso aí, e eu ouvi aquilo, eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu falei, então a senhora vai me ajudar a achar. Mas com quais pessoas ela viveu? Ela viveu com a irmã Amália, viveu com a Madre Fundadora, a Madre Vilac. Ou seja, ela viu tudo. Ela conviveu com... Ou seja, a irmã que morreu nos anos 70, ela conviveu com ela. Ela conviveu. Com a vidente. Com a vidente, 20 anos. E ela é viva ainda? Não, falecida. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Isso foi 2010.
né, 2010. Aí eu ouvi isso aí e falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E comecei a procurar. Aí dei poucos passos, não achava documento. Onde a irmã Amália está enterrada? Em Taubaté. Em Taubaté. Ela faleceu em Taubaté, no convento de Taubaté. Atualmente ela está sepultada no cemitério da Venerável Ordem Terceira Franciscana, do lado da igreja de Santa Clara, na Praça Anchieta, em Taubaté. Quem chega no cemitério de Taubaté tem até placa para o túmulo dela, né? Indicando ali, é bem visitado. Ela não está enterrada no convento? Não. Ela está na campa do cemitério lá da Ordem Terceira. E aí você recebeu toda essa informação e falou, e agora? Aí descobri um sacerdote. O que Deus quer de mim com isso? Eu falei, não pode ficar, eu não posso ficar com isso para mim. E nem fingir que não ouvi, né? Eu também não posso, né? Eu falei, bom, aquilo que Deus dá, ou que chega até nós de alguma maneira, a gente tem que repartir. Claro. O que é de Deus pertence a todo mundo, não é só, né? Exatamente. É até gula espiritual, né? Você fala, ai, que ótimo, né? Fiquei sabendo disso para mim mesmo. Aí, o que é para ser bênção acaba... Foram vários eventos, né? Sim. Não foi uma coisa só. Parece que alguém chamava você a conhecer aquilo. Sim. Não, a coisa sempre me cercava de algum jeito. Aí, muito bem. Quando eu fui me casar, eu fui confessar antes do meu casamento, e aí conversei com um padre lá de Campinas, ele estava voltando de Roma e ele tinha estudado a vida de Dom Barreto, que também está envolvido. Aí eu acabei a confissão, falei, será que eu falo para ele? Falo, não falo? Eu falei, vou falar. Falei para ele, olha padre, eu estou fazendo uma... Ele falou, nossa, eu também estava procurando alguém para me ajudar nisso. Pronto, aí juntamos nós dois, começamos, o padre e eu, a correr atrás dessas coisas, a procurar. E aí as coisas foram chegando. Aí muito bem, aí veio o arcebispo novo. Eu procurei por ele, e depois de uma missa, né, e falei, Dom João, não sei se o senhor já ouviu falar. E aí ele até me disse, ele falou, não, algumas pessoas já vieram me informar. E ele foi muito sincero, ele falou, olha, eu estou chegando aqui agora, eu não tinha ouvido falar, não conheci isso aqui, mas ele falou, olha, o que eu posso te dizer? Ele falou, vamos usar o princípio de Gamaliel. Se for de Deus, vai produzir frutos. Se não for de Deus, o vento leva. Ele falou, então pode divulgar. Né? Divulga, né? Faça o seu trabalho. Ele foi muito sábio nessa resposta dele. Ele falou, se você achar que deve falar, ele falou, você é um leigo, você pode fazer isso, não tem problema, você não é uma autoridade de igreja, não está falando em nome da igreja, mas vamos ver como Deus conduz a coisa. Que vai frutificar, né? Assim, o que eu estou entendendo, nós temos dois assuntos tratados pela igreja de forma diferente. Um é uma possível canonização da irmã. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. A outra é a devoção das lágrimas. Exato. E uma coisa não precisa necessariamente estar vinculada à outra. Por exemplo, é o caso de La Salette. La Salette, os videntes não são canonizados. A Melânia e o Maximino, eles não são canonizados, mas a igreja validou a aparição. Né? Então são coisas distintas. Não. O título de Nossa Senhora... Cá para nós também, desculpa interromper, mas assim, cá para nós também, para a vida do santo nada muda. Ok? Não é porque a gente vai canonizar alguém que o sujeito agora mudou de posição no céu e foi para o céu ou não foi para o céu e tal. Todo mundo que está no céu é santo. Exato. Ponto. Né? Então, é óbvio que se acontece uma coisa dessa e vai para o cânon, né? Ou seja, vai para a celebração e tal, tudo bem. É alguém para a gente olhar, se espelhar, buscar história, se aprofundar, mas se a irmã não for canonizada, isso em nada diminui a oração que fazemos a Nossa Senhora. São coisas que não precisam necessariamente estar intrincadas. E também a canonização, que você falou, a canonização, mesmo que ela não venha, isso também não diminui aquilo que a pessoa foi. Porque nem todo mundo é santo de altar. Né? É aquilo que o Bento XVI dizia, né? Que há santos que só Deus sabe o nome. De fato, está no céu, é santo. É isso aí. Então, mas o que a diocese hoje fez foi o seguinte, o título de Nossa Senhora das Lágrimas, ele foi aprovado por um decreto do dia 19 de junho de 2023. Agora, recente. Já havia uma aprovação na época da aparição, mas o arcebispo atual ele quis frisar que o título de Nossa Senhora das Lágrimas, independentemente, inclusive, da aparição, entendi, ele tem uma validade porque ele tem uma base bíblica. Claro. Porque quem sofreu mais ali no Calvário do que Nossa Senhora? Depois de Cristo,
Quem sofreu mais? Foi Nossa Senhora. Então, em última análise, Nossa Senhora das Lágrimas é um culto às dores de Maria, ao sofrimento de Maria. Isso a igreja sempre fez. Então, há uma base bíblica, há uma base na tradição, porque as dores de Maria, elas foram sempre recordadas na vida da igreja, principalmente do século XIII para cá, né, quando os 7 santos fundadores dos Servitas começaram a espalhar esse culto às dores de Nossa Senhora, a coroa das dores de Nossa Senhora. Isso aí começou já lá na Idade Média. Então nós temos uma base na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério, porque há tantos e tantos documentos papais exaltando o valor de se cultuar as dores de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é corredentora, ela participa de maneira única da missão salvadora de Cristo. Então o título de Nossa Senhora das Lágrimas, ele tem uma validade independentemente de um dia a igreja... suponhamos que no dia de amanhã a Congregação para a Doutrina da Fé faz uma análise lá e fala, olha, não há dados sobrenaturais, nós não reconhecemos a sobrenaturalidade dos fatos. Mesmo que se considere a oração como uma inspiração e que se considere o título tem essa base bíblica, uma base na tradição, uma base no magistério, e a oração, ela não contém nenhum erro teológico e ela faz aquilo que Nosso Senhor sempre fez, que é honrar Nossa Senhora. Só para desatrelar um pouco a obrigatoriedade da canonização da irmã para validar a oração. Sim, Por quê? exato. Há muita gente, por exemplo, Nuno de Santa Maria, ele foi canonizado agora. Exato. Não tem muito tempo. Então, assim, e o cara é de quando? 1100, 1200, sei lá? Mil cachorro com linguiça. Por quê? Porque às vezes o processo não anda, porque às vezes ninguém deu entrada, porque ninguém juntou documento nenhum, porque se perdeu, porque todo mundo morreu. Isso, assim, separar mesmo. Se o Francisco e a Jacinta não tivessem sido santos, isso não quer dizer que não viram Nossa Senhora. Exato. E que Nossa Senhora não apareceu em Fátima e que de lá não fez o altar do mundo e chama a humanidade toda, porque nós estamos vendo agora. Então, assim, é para reforçar realmente. A igreja vai estudar a irmã, vai ver o que aconteceu com a irmã, se canoniza ou não. Muito bem, mas a oração que a irmã diz ter recebido, ter falado, ela já é eficaz, ela já mostra eficácia há décadas. E a eficácia também está naquilo que a igreja põe a mão. Isso é interessante, porque Dom Barreto, ele aprovou, é um bispo, é a aprovação de um bispo. Recentemente, Dom João validou o título. E eu digo isso, né, até por conta da comissão de estudos da irmã, é uma coisa impressionante. Quando a igreja abraça, as coisas vão acontecendo. Sim, verdade. Teve uma porção de documentos, de coisas que a gente, mesmo pesquisando, a gente não tinha conseguido. Foi a igreja colocar a mão, começa a chegar documento, começa a chegar pessoas que tiveram tias, que foram religiosas, que conviveram na época. Falaram, olha, minha tia tem cartas aqui em casa que ela trocou com a irmã, vocês querem? E começam a oferecer material. Os materiais, as coisas estão chegando. É muito importante isso. Bacana. E acabou que, então, assim, você ficou responsável... Vamos colocar assim, por fazer uma arqueologia e desenterrar essa coisa toda. Só que a coisa foi muito natural. O que eu achei mesmo foi pouquíssima coisa, porque foi... eu costumo dizer que é a providência mesmo, é Nossa Senhora mesmo que encaminha as coisas, porque muita coisa eu não procurei. As pessoas que viram que eu estava divulgando e falaram, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, quero ajudar, vou te mandar. Então, as coisas... foram chegando. E como é que funciona? No terço, na coroa, enfim, isso pra gente mostrar para as pessoas. E bom... Vou pegar uma aqui. Isso, para mostrar e para ver a diferença, o que é igual, o que não é, enfim. Quer ver? A minha aqui, ela foi feita com base nas antigas. Ela é mais nova, mas ela foi feita com base nas antigas. Aqui, ó. Basicamente é um São quantas continhas? São 7 grupos de 7 contas. São 7 grupos de 7 Isso, são 7 setenas, né? Uma continha maior no meio separando. Tem um entremeio, né? São 7 mistérios aqui. Tem um entremeio. Aqui na ponta são 3 continhas e a medalha. Né, e o que reza no quê?
Aí a jaculatória. A oração, sim, ela começa, tem uma oração inicial e final. Isso aí, hoje em dia, na internet, com facilidade. Sim, a pessoa encontra. Porque certamente as pessoas que vão nos assistir vão ter curiosidade, vão querer saber como quiser, reza. Vou até fazer propaganda aqui, eu até esqueci, devia ter trazido, eu saí tão correndo de casa para chegar que eu falei, nem trouxe, mas depois eu mando para vocês. Eu até escrevi agora pela Canção Nova um pequeno devocionário. Ótimo. O devocionário ele tem um resuminho da origem da devoção e tem as principais orações. Então, basicamente, o que se reza? Segurando a medalha, a oração inicial. Sim. Né? E depois a gente já pula essas 3 contas e já vem aqui para o entremeio. E no entremeio já rezamos sempre as contas, o entremeio e as contas do meio, é o Vede, ó Jesus. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. E depois nas contas menores, meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E assim vai. Aí chegando aqui no final, conta, E na conta, reza-se 3 vezes aqui nessas 3 continhas o Vede, ó Jesus. Vede, ó Jesus, vede, ó Jesus, vede, ó Jesus. Oração final da coroa. E ao final de tudo, beijando a medalha, as jaculatórias. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. E por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. A medalha é frente e verso? É frente e verso. Essa daqui era da irmã Amália. Ah, era? Era. Olha! Essa daqui era dela. Atenção, gente. Olha só. Relíquia. Essa aqui era dela. Caramba! Arrasou agora, hein? Essa aqui eu recebi de uma religiosa, Olha, fiquei até emocionada que conviveu agora. muito tempo com ela. Que lindo! E aí essa religiosa, quando eu fui entrevistar essa religiosa, ela tirou a medalha e me deu a medalha. A medalha? A medalha? Não, a medalha. Só a medalha. O terço eu mandei fazer. Né? E a medalha era da irmã. Beijei. Beijei. Olha aqui, Jesus aqui. Isso, Nossa aqui, Senhora. E Nossa Senhora aqui com... E ela está apresentando. Ai, que bonito. É uma graça, graça. Aí, ó, pronto. Aí, ó. Não deixa, não. Que lindo. É uma graça grande aí que Nossa Senhora deu, né, que Jesus, na verdade, né, deu ao Brasil, né? Então, que bonito. Uma oração. Mesmo. Que irmã Amália interceda. É uma oração muito curtinha, aí. né? Eu costumo dizer, eu falei, qualquer um, né? Reza rapidamente. As minhas crianças lá, a gente reza o terço com as crianças em casa. Isso. Né? Mas depois que a gente começou a rezar sempre com eles, aí o meu filho menor, que tem menos paciência, aí ele falou, não, vamos rezar aquele outro, né? Porque esse aqui é 5 minutos, né? A gente reza a coroa, né? E o terço, o terço mariano é mais demorado. Leva uns 15, 20 minutos. Uns 15, 20 minutos, Aí ele quer rezar mais rapidinho, né? Porque eu ele brinco com ele, eu falo, olha, o Francisco também. O Francisco tinha um pouco de preguiça para rezar. Falei, você tem que rezar para o Francisco Marto aí, para te ajudar a rezar o terço com afinco. Aí, lembrando que Nossa Senhora disse aos homens que rezem muitos terços, que foi o que disse ao Francisco. Ele tem que rezar muitos terços. Muitos terços, olha só, tá vendo? Convocar os homens todos para isso aí. Gente, muito bom. Muito bom. Eu adorei saber da história. E onde é que as pessoas conseguem esse terço? Como é que as pessoas adquirem? O livrinho já falou que a Canção Nova fez. A Canção Nova editou, mas tem outros autores também, tem outras pessoas que já estão escrevendo. A gente podia colocar talvez alguma coisa na loja da Ânima também. Também, livro algum livro de vocês Esse na loja da Ânima. Livretinho pequenininho. Em breve eles têm intenção de publicar um maior, com a história mais completa, né? Mas a gente está esperando aí o Vaticano nos dar permissão para falar e a gente publica esse mais completo. Mas tem o devocionário. O devocionário tem um bom resumo. Podia ter na nossa loja. Tanto na loja física quanto na loja Ânima. Ele é pequenininho, Ânima. né? Ele, quando foi feito, eu até insisti bastante lá com eles da Canção Nova. Falei assim, não façam bem pequenininho para o pessoal conseguir carregar na bolsa, em qualquer coisa, né? Porque o devocionário tem que ser funcional, né? Então, eles fizeram bem pequenininho. E esse devocionário eu peguei as orações, as próprias orações que algumas delas que Jesus fala para a irmã Amália e ela notou. Então tem outras orações e tem uma via sacra também. Esta via sacra eu coloquei lá no livrinho. Essa via sacra ela está no livro Lições de Jesus Vítima. E eu coloquei lá também no devocionário essa via sacra, que é uma via sacra em que Jesus, ele explica cada estação.
né? E eu já adianto aí, né, um spoiler aí da Via Sacra. Eu acho que a estação mais bela de todas é a quarta estação, que é quando Jesus explica a eficácia das lágrimas da mãe dele. E é interessante que essa revelação privada bate exatamente com a revelação da Ana Catarina Emmerich, a Beata Catarina Emmerich, Sim. que, né, o Mel Gibson se inspirou lá no filme da Paixão, né, que a gente até comentou, nos escritos da Catarina Emmerich. O livro é muito interessante. E a irmã Amália nunca leu a Catarina Emmerich, né, e é interessante que o relato é o mesmo. Nosso Senhor, ele diz assim, que muitas coisas custaram muito para ele. Mas uma das coisas que mais custou foi quando, no caminho do Calvário, num dado momento, ele cruza o olhar sobrecarregado com o peso da cruz e ele encontra o olhar de Nossa Senhora. E aí ele diz para a irmã, ele fala, naquele momento, ao olhar para minha mãe, eu vi que as lágrimas caíam. A dor que a mãe estava sentindo. E ele falou, e nada me doeu mais. Ele falou, nem as cusparadas, nem os golpes me doeram tanto como ver chorando por mim aquela que mais me amou na terra e que mais me ama no céu. E ele falou, e naquele momento eu também chorei. E ele disse, então entenda, e ele chama a irmã Amália de missionária, e ele fala, então entenda, missionária, a lição que eu quero te dar, que o valor das lágrimas da minha mãe, ele é infinito, porque as lágrimas da minha mãe custaram as lágrimas de um Deus. Porque eu chorei ao ver a minha mãe chorar. É interessante. Então é interessantíssimo, assim. Então, gente, bobo que ainda não descobriu a beleza de Maria, né? Pois é. Como Nossa Senhora é espetacular. Como Nossa Senhora... Ai, a gente fica até, né? Como Nossa Senhora. E vai falando aqui dela, vai falando aqui dela. Santo Afonso fala, né? O verdadeiro devoto de Maria não se perderá jamais, né? Então a gente só tem a ganhar. Ai de nós, se não for Nossa Senhora. Eu gostei imensamente. Quero que você venha mais vezes. Você tem muita história para contar pra gente. Tem bastante coisa. Olha, vamos combinar uma outra vez. Eu tô sempre por aqui, tô sempre aqui no Rio. Né? A gente vai combinar, porque agora tem que falar de Nossa Senhora Salete. Tem outras, a gente vai fazendo assim, a gente vai combinando, a gente faz vários episódios, olha que coisa boa. Uma série. Vocês falam tanto de Fátima, eu gosto de falar de Fátima, a gente podia fazer um só das curiosidades de Fátima. Vamos! O que pouca gente fala de Fátima. Adorei. Essa daí é comigo mesmo. Isso Vambora. aí tem muita coisa, né? Eu acho assim. Tem. Que é uma eu costumo brincar, né? Eu dava aula de ensino religioso até um tempo atrás no colégio católico, e aí eu falava muito de Fátima. Os meus alunos, mas você gosta mesmo? Eu falei, você tem que pensar que a Nossa Senhora falando na nossa língua, hein? Olha. Né? Aí a molecada brincava, falava, mas ela fala em qualquer língua. Eu falei, não, mas esta em especial é na nossa. É verdade, é verdade. Gostei, já está marcado. A gente depois só vai acertar os dias aqui. Então aguarde. Vamos ter mais professor Rafael Tonon aqui, e a gente vai fazer um especial de Fátima, falando Fátima. Olha que legal. Amei isso. Muito bom. Bem. Lembrando a vocês, antes da gente terminar, que às quartas-feiras, 12h30, tem o ofício da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ali tá a foto, ali tá a imagem. Lembrando todo mundo, ofício aí. E Loja Ânima Oficial tá aqui. Temos o livro de Fátima, para vocês aprenderem a mensagem. É muito importante. O que Nossa Senhora disse, o que ela quer, o que ela pediu. E na Loja Ânima, a gente também tem outros objetos que transmitem a nossa fé. Por exemplo, a Ibertalda, a gente tem no portal da nossa casa o medalhão da imagem da medalha de São Bento, que é importante. Quem tem bebê, eu outro dia estava até falando isso, quem tem bebê, compra o medalhão de berço que tem o Anjo da Guarda e Nossa Senhora de Fátima. Pede para o padre abençoar. Bota no berço do seu bebê e assim tantas coisas. Tenha do lado da sua cama, tenha no seu escritório, na sua mesinha de cabeceira, um vidrinho para botar água benta. Gente, é tudo isso, olha. Tem até aqui, com o medalhão, tem de vários outros que você borrifa um cheirinho, pendura na sua casa. Então tem muita coisa legal. Não perca, você entra lá, lojaanimaoficial.com.br. Muito bem. Agradecer muito. Isso aí, agradecer o pessoal do Spotify, agradecer o pessoal do YouTube, dizer para se inscreverem no canal, deixarem seu like, mandem muitos comentários pro professor. Pode escrever aí, escreve vários comentários para ele. Queremos mais, bota aí também, não é isso? Próximo episódio, Fátima.
Ó, já tá marcado, só falta acertar a data. Tudo bem. Muito bem. Já fechamos. Muitíssimo obrigada, viu? Foi muito bom. Gostei muito. Agradeço muitíssimo pelo convite, prazer. Eu assisto vocês, mas agora estando aqui, que bom, prazer estar aqui com vocês. E seu trabalho é muito bom, parabéns, Deus te abençoe. Que agora com a medalha da irmã Amália ainda, e ainda difundindo, né, a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, que as portas todas se abram e as bênçãos aconteçam. Amém. Amém? Tchau, obrigada. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Tchau.